Sejam muito bem-vindos todos ao Palco Z. Esta é uma iniciativa do ECO, inserida no nosso 10º aniversário, e é uma iniciativa, digamos, especial, diferente, arriscada. Nós, no início do ano, estávamos a pensar no nosso aniversário o que é que havíamos de fazer, entre as várias coisas normais que já fazemos habitualmente, conferências e tal. Vamos fazer uma coisa diferente, que é falar sobre os jovens. Vamos falar sobre a geração Z, embora eu acho que é limitativo falarmos em geração Z, porque as coisas muitas vezes não são assim tão partidas, mas vamos falar dos jovens que entraram no mercado de trabalho, jovens que têm desafios de crescer nas carreiras, de fazer uma vida, ter uma casa, ter uma família, de progredir, e é sempre esse o nosso objetivo. Neste caso desta iniciativa é trazer-vos para a discussão. Chama-se Palco Z, não é por coincidência, é a geração Z é que está no palco, ou seja, eu estou aqui nesta redondinha, mas eu não sou o protagonista. Isto é para vos ouvir e para ouvir a vossa opinião sobre os mais variados temas, porque eu acho que fala-se muito da geração Z, mas as pessoas ouvem pouco a geração Z e se calhar acontece sempre com as novas gerações, há mais conversa acerca do que efetivamente ouvir o que há para dizer. Os últimos relatórios que eu vi, a geração Z especificamente, anda à volta de quase um quarto da força de trabalho, hoje em dia, quase um quarto dos trabalhadores pertencem a esta geração, e como é óbvio, isto, a cada dia que passa, esta percentagem sobe, e, como eu costumo dizer, estes são os trabalhadores de hoje, e são os líderes da amanhã, e os trabalhadores da amanhã, e os empreendedores da amanhã, os inventores da amanhã, os cidadãos de agora e da manhã, e que um dia vocês vão estar a liderar organizações, seja empresariais ou de outro tipo. E, portanto, convém a gente começar a prestar atenção àquilo que vocês têm para dizer. Termino só esta pequena introdução agradecendo aos nossos parceiros do aniversário, que exatamente o programa pretendia que eles nos indicassem jovens, promissores, brilhantes, não fiquem vaidosos, no fundo que nos indicassem trabalhadores jovens de cada organização para poderem estar aqui connosco, para participar neste debate. Estamos a falar da Abreu, da AGAs, da Altice, do BCP, Capgemini, Cerejeira Namora, Caixa Geral de Depósitos, EDP, EY, Fidelidade, Galp Energia, Grupo Mosqueteiros, Elexia, MAP Group, Moraes Leitão, PLMJ, Tabaqueira e Unit Consulting. Estas são as empresas que estão presentes, sendo que os nossos parceiros de aniversário são ainda mais. Eu vou já lançar a primeira pergunta. Vê quem quer. Beatriz? Sem pressão, Beatriz. E a primeira pergunta que eu quero ouvir de vocês é, antes de me dizerem o que é que a vossa geração é, eu quero que vocês me digam como é que vocês acham que a sociedade em geral vê a vossa geração. O que é que a sociedade em geral acha que vocês são. Vamos começar por aí. Quem quer? Vamos embora. Beatriz. Vamos lá. Microfone. Vamos embora. Olá. Olá, boa tarde. Eu sou a Matilde. Olá, Matilde. Eu acho que a sociedade olha para a nossa geração de duas maneiras. Por um lado, com a vontade de nos conhecer, porque reconhece a nossa capacidade de adaptação, não só à tecnologia, mas como à mudança. Mas, por outro lado, também há um sentimento, eu acho, de cautela em relação à nossa geração, pelo sentimento de que já não temos vontade, se calhar, de aguardar tantos anos para construir a nossa carreira, e as expectativas que hoje em dia também temos das empresas são muito superiores, e acho que isso traz às vezes algum receio em trazer a geração Z para alguns cargos de liderança ou até mesmo para ingressar nas empresas. Portanto, traz também um certo desconforto às empresas, não é? Um certo medo de mudança que é um bocado natural em tudo na vida, não é? Exatamente. Certo. Mais opiniões? Força. Olá, o meu nome é Raquel Pereira. Olá, Raquel. Olá. Portanto, eu partilho da mesma opinião, Matilde. Acho que posso acrescentar aqui uma coisinha que é da minha experiência. Acho que nos vê essencialmente como uma geração muito questionadora, exigente, impaciente. Efetivamente, partilho da opinião de que o somos, mas acho que o somos não por duvidar ou por questionar, acho que acima de tudo somos porque queremos muito contribuir, queremos ter uma voz ativa, não herdar um futuro, mas acho que ajudar a construí-lo, portanto acho que é um bocadinho por aí. Muito bem. Mais? Vou aproveitar que também tenho o poder na minha mão. Vamos embora. Boa tarde, sou o Manel. Olá, Manel. Acho que o que vocês disseram são tudo qualidades boas
mas sinto que nem toda a gente olha para nós com bons olhos. Certo. No sentido em que ainda esta semana li um artigo que foi publicado neste mesmo jornal. Se não No Eco? No Eco. Não foi um artigo, foi uma entrevista. Agora, vê lá o que é que vais dizer. Um CEO. Não me deixa ficar mal logo no CEO início. de uma startup ok. que dizia que tinha o sentimento de que era uma geração pouco resiliente. Certo. Não estou a dizer que concordo ou que não concordo, mas respondendo à pergunta de como é que olham para nós, sinto que a grande maioria até olha não com essas qualidades todas, que pelo menos eu considero qualidades, mas com algum julgamento. Sim. Acho que é. Fico contigo, Manel, mas quem quiser, faça-me sinal. Microfone para aqui. Onde é que ele está? Olá, sou Beatriz. Olá, Beatriz. Manel, não é? Sim. Eu ia entrar exatamente nesse ponto. Eu acho que a nossa geração viveu muitas coisas que se calhar gerações anteriores não viveram. Um Covid, houve outros eventos, obviamente, em gerações anteriores, mas se calhar nós não estávamos bem preparados para isso. Na fase em que foi, não é? Na fase da vida em que foi. Eu pessoalmente fiz dos 3 anos de faculdade 1 ano e meio em casa, portanto acho que isso... Eu também, mas não havia Covid. Só não ia lá. E portanto acho que as pessoas, esta nossa ânsia de querer mais e mais e mais, muitas vezes é vista por acharem que somos impacientes. Hoje em dia, eu acho que a nossa geração muda de trabalho mais rápido que as outras gerações. Certo. E eu acho que a sociedade tende um bocadinho a julgar esse fator e acha que é falta de compromisso, ou que não estamos bem, queremos melhores condições, não estando a falar sequer de salariais, mas, por exemplo, acho que hoje em dia é muito mais valorizado o equilíbrio profissional e pessoal. Sim. Quando vamos a uma entrevista de emprego do Sim. que era antes. Portanto, eu acho que nós temos essa mentalidade de mudar um bocadinho a forma de trabalhar. Certo. E a Covid veio, sobretudo, mostrar que é possível trabalhar num outro formato. Certo. Mas uma pergunta para ti ou para quem quiser. É consensual que a vossa geração tem, entre aspas, má fama? Ou não? Neste sentido que o Manel estava ali a falar. Olá a todos. Vamos à vaca fria sem... Portanto, eu considero que não temos uma má fama. Identifica-te. Tiago Gonçalves. Olá, Tiago. Olá. Eu considero que nós não temos então uma má fama. Nós somos sim mais exigentes para com as pessoas e também para com as empresas. Hoje em dia nós exigimos muito às empresas que façam um walk the talk. Ou seja, que efetivamente aquilo que vendem enquanto fatores atrativos, efetivamente existe lá dentro, não é? No seu dia-a-dia. E eu sinto que a nossa geração hoje em dia já não tolera situações de más condutas que no passado poderiam ser mais toleráveis e efetivamente nós sempre que sentimos que essa prática está a existir, acabamos já por nem ligar ao salário, ou seja, preferimos até muitas das vezes ir ganhar o mesmo ou até um pouco menos, mas pelo menos sentimos que fazemos parte de uma empresa que consegue cumprir com estes padrões com o qual vende no próprio mercado. Eu considero que não é assim termos má fama, é sim efetivamente termos esta exigência para com os líderes também das próprias empresas. Claro. Força. Afonso. Olá, Afonso. Eu queria acrescentar, não só por causa da má fama, mas acho que somos uma das primeiras gerações a querer ter tempo para nós. Certo. A ir querer ao ginásio, a ter o nosso desporto, e acho que isso, esse bater o pé, sinto que em gerações passadas era muito mais permissível ficar até mais tarde, e acho que nós somos das primeiras gerações a dizer não, melhor acaba aqui, eu tenho este compromisso, Acho que é um bocado por causa disso. Achas que poderá vir daí? Visto com má fama. Passem para ali, por favor. E obrigado, vocês estão ótimos na transmissão de microfone. Continuem assim, obrigado. Mesmo obrigado. Olá, o meu nome é Tiago. Olá, Tiago. Eu acho que, acima disto tudo, que também já disseram, esta vontade de questionar, esta vontade de querer perceber o porquê de tudo, eu acho que a nossa geração procura um propósito. Ou seja, eu acho que o facto de nós estarmos à procura de novos empregos, ou à procura de novas oportunidades, eu acho que é mais no sentido de nós querermos contribuir com mais, de uma forma melhor e, sobretudo, também de uma forma mais responsável. E acho que isso tem muito a ver com a nossa geração e por isso é que nós também questionamos muitas vezes isso e muitas outras coisas e faz-nos mover mais do que salários e mais do que condições, às vezes. Não sei se mais alguém quer. Aqui deste lado. 2? Posso ir a primeiro?
Já temos ali mais um pedido. Então, Vamos. O meu nome é Francisca. Eu queria só voltar a pegar um bocadinho na ideia da má fama. Certo. Eu acho que nós não temos má fama, mas eu acho que as nossas reivindicações e as nossas exigências, quer para com o mundo do trabalho, as empresas, os nossos patrões, quer também num posicionamento mais político e aqui a nível social, faz com que nos rotulem um bocado como a geração das causas. A causa climática, certo. Imensas outras causas, a causa da igualdade. Acho que somos muito rotulados como a geração das causas. Mas isso em teoria, por exemplo, houve gerações anteriores, como dizemos nos anos 60, e que isso era visto como uma coisa boa. O facto dos jovens terem causas. Sim. Parece que, ok, causas, mas não chateiem muito. Parece que agora, hoje em dia, parece que é tipo, está bem causas, mas que isto... Eu às vezes sinto que este rótulo de geração das causas é usado de maneira um pouquinho pejorativa. Pois. Nem sempre é olhado com a seriedade com que se calhar nós gostaríamos. Mas eu acho que acontece isto porque nós somos uma das primeiras gerações, pelo menos eu sinto às vezes em conversa com os meus pais, com pessoas mais velhas, que somos, se calhar, das primeiras gerações que se está a desvincular um pouco da sua identidade daquilo que faz a nível profissional. Ou seja, eu sou muito mais do que as 8 horas que passo no escritório. Os meus hobbies também interessam, os meus interesses interessam, aquilo que me apaixona politicamente faz parte de mim e é algo que eu trago para a mesa em todas as conversas. E se calhar por aí somos olhados um bocadinho com alguma curiosidade, tipo, ok, quem são estes? Sim, eu acho que aí, vocês não querem saber da minha opinião, mas eu estou na conversa, portanto participo na conversa. Eu acho que tem a ver, acho que esse ponto é interessante, que de facto não era verdade nas gerações anteriores e, por exemplo, noutros países também não é. A questão de o que eu faço profissionalmente e o meu título não me define, ou pelo menos não esgota o que eu sou, não é? Por exemplo, eu tive com uns amigos americanos em que é a primeira coisa que eles perguntam é o que é que tu fazes, o que é que ele faz? E porque isso ajuda-os a catalogar e a definir. E às vezes também é a diferença de países, mas de facto geracionalmente eu concordo, acho que havia muito esta coisa de conheço, não sei, é engenheiro, está bem, é engenheiro, mas é outras coisas. E se calhar este desligar tem a ver com todas as organizações e todos os organismos inicialmente resistem à mudança, é normal, não é? E talvez seja por aí que estamos a sentir alguma desta tensão. Mas, força. Olá. Marta Raimundo. Olá, Marta. Obrigada desde já pelo convite muito e obrigado. A vossa ação. Eu acho que é impossível nós termos má fama a partir do momento que é consensual em Portugal que nós somos a geração mais bem preparada de sempre e que nos dizem isso e que há manchetes de notícias que dizem isso e que os estudos dizem isso, que somos a geração mais bem preparada a nível académico, que nos permitimos a ter uma panóplia de estágios, alguns se calhar porque tem mesmo que ser e não há outras oportunidades, mas portanto nós somos rotulados muito positivamente como uma geração capaz. Do dizer ao fazer vai uma coisa um bocadinho diferente e temos aqui alguns obstáculos. Porquê? Eu diria que a má fama, se lhe quiserem chamar assim, eu não concordo, nasce na ação das próprias empresas, das próprias entidades empregadoras, porque talvez não estejam a ter a capacidade de olhar para nós como a geração competente, preparada e que vai aportar valor, mas sim com os olhos um bocadinho mais virados para a competitividade. Esta pessoa está com pica, está com energia, vai entrar, onde é que eu vou ficar no meio disto? Que é uma visão que a mim não me causa particular interesse, porque acho que as relações intergeracionais são a chave para o mercado de trabalho funcionar. Claro. Portanto, eu aprendo muito com uma pessoa que tem 40 anos de carreira, como estou certa de que a pessoa com 40 anos de carreira vai aprender alguma coisa comigo que tenho à volta de 10, não é? Portanto, é uma questão muito de colaboração e de compreender que nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para acrescentar. Portanto, eu diria que má fama nós não podemos ter por causa destas coisas todas. Se depois na prática isso acontece é que é diferente. Vem de algum lado. Vamos só ali e depois vamos aqui, está bem? Olá, boa tarde. Obrigado desde já pelo vosso convite. Chamo-me Gonçalo. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Obrigado. Em relação ao que estávamos a dizer, eu não considero que também seja má fama. Eu acho que é muito típico português e temos coisas boas de dizer que, por exemplo, somos o povo que é bastante acolhedor, mas por outro lado, em termos de mercado de trabalho, se calhar é o medo pela mudança, o medo pela diferença, e acho que está a chegar a Portugal uns anos depois o que já aconteceu noutros países da Europa.
que é os jovens terem uma iniciativa de querer mudar o mercado de trabalho de forma diferente, não só pelas qualificações que temos, porque já foram falados, somos a geração mais qualificada de momento, mas eu acho que isso mete as chefias e algumas patamares intermédios dentro das empresas desconfiados, que é, ok, podes ser altamente qualificado, ter muitos estudos, mas não tens experiência. A questão é que se não nos derem a oportunidade para crescer, a experiência adquire-se com a aprendizagem e adquire-se no campo, fazendo a atividade. Sim. E fazendo. E por isso eu valorizo um verdadeiro líder e um verdadeiro projeto que consiga desenvolver, que me permite crescer, permitindo errar e permitindo aprender com os outros. Para mim, eu não me importo ter um colega de trabalho ou uma chefia que tenha 40, 50, 60 anos de trabalho e que tenha ideias fixas. Eu prefiro que seja uma chefia que consiga abrir a mentalidade e dizer, olha, eu posso trazer para cima do jogo deste projeto estas ideias, da minha aprendizagem ao longo do meu percurso profissional, e tu podes trazer outras ideias que adquiriste no mercado de trabalho, da tua experiência de vida. E aqui fazemos uma sinergia para chegar a melhores projetos. E acho que este é o fator que muitas vezes faz os jovens ficarem com a alcunha desta geração, que se calhar são salta-puxinhos e andam a passar de 2 em 2 anos de empresas. É porque nós revemos-nos mais em projetos que nos permitem desenvolver do que propriamente em empresas que não nos permitem desenvolver por ideias fixas. Certo. Muito bem, passa aqui. Marta. Pegando no que a Marta disse, deste conflito geracional que nós estamos a viver, aquilo que eu acho é que compete às empresas munirem-se de pessoas que consigam compreender o que é há de bom em cada uma das gerações e criar uma ponte para que cada um de nós possa ensinar ao outro aquilo que o outro ainda não sabe. E, honestamente, acho que esta má fama não é bem uma má fama. Eu também acho que esta má fama... Isto foi uma expressão provocatória que eu usei, apenas. Acho que esta má fama não devia acontecer, porque muitas destas pessoas que têm estes anos todos de experiência e que vão ser as pessoas que vão tomar as decisões no dia-a-dia, há uma série de ferramentas que elas ainda não sabem utilizar e que muitos de nós já sabem. Claro. E se nós nos juntarmos a eles, aquilo que podemos atingir é completamente diferente. E, portanto, lá está, acho que a liderança tem de fazer parte desta solução e quem está à frente das empresas tem de se unir para acabar com este problema ou com esta má fama, porque só está a prejudicar o próprio desenvolvimento dessa empresa. E para acrescentar uma coisa, acho que é engraçado que no passado, e acho que é também por isso que nós irritamos um bocadinho as nossas lideranças agora, os trabalhadores pensavam, o que é que eu vou dar à empresa? Porquê é que eles me estão a contratar? E hoje em dia isto mudou. Nós pensamos, o que é que esta empresa vai fazer para contribuir para o meu desenvolvimento? Certo. Até onde é que me vai levar? E é isto que às vezes, se calhar, irrita um bocadinho. Sim. É só uma questão de mudarmos a mentalidade. Sim, força. Eu tenho mais temas para... Não gastem tudo, mas vamos embora. Não, o que eu ia dizer era, nós falámos de... Como é que chamas? Lourenço. Lourenço, olá. Falámos de sermos considerados exigentes, sermos considerados impacientes, de certa forma, de irmos para além daquilo que é o nosso horário de trabalho, de sermos atraídos por causas, mas a verdade aqui é muito fácil pôr a etiqueta ou a caricatura e olhar para a geração e dizer que, pronto, são eles. É isto, sim. Mas a verdade é que, pronto, como já foi dito, já é um quarto da força de trabalho. Em 2030 será mais ou menos 30%. E a verdade é que o trabalho mudou bastante. Sim. Há cerca de 100 anos atrás, quando o primeiro livro de gestão foi escrito, 3% da população sabia ler e escrever, o resto não sabia. Hoje em dia é o inverso. E na altura o trabalho era muito manual, muito repetitivo, muito de executar. E portanto o negócio era que as pessoas davam horas às organizações e as organizações davam segurança, proteção, etc. Era um modelo assente no fabril, não é? Exato. Entras àquelas horas, estás a produzir pneus até às X, fazes 30 pneus por dia e sais àquela hora. E a verdade é que podemos falar muito das características da geração, mas a verdade é que a geração também é um produto, estes traços que nos definem, do trabalho ter mudado bastante. Claro. E eu às vezes pergunto-me se não estamos a usar as palavras e as definições do antigo para definir o trabalho e as pessoas modernas. Sim, estamos certamente. Não sei se mais alguém quer entrar já, se não passamos... Porque há um ponto relacionado com este, e que alguns de vocês tocaram, que eu acho que é onde pode estar a chave, que é... vocês de facto são qualificados, e é-vos dito que são qualificados, trazem todas essas competências, mais ainda toda a questão digital, que para as gerações mais velhas são coisas um bocadinho complexas e até há uma certa, quase até recusa em experimentarem e utilizar, mas as empresas estão ainda organizadas de uma forma bastante hierárquica,
é normal, porque é assim há muitos anos, de uma forma de promoção lenta, onde muitas vezes as promoções não são necessariamente por mérito, mas por tempo e por antiguidade, embora isso seja mais, obviamente, no setor público, mas não só, e isso esbarra muito com uma geração que diz, não, então, mas se eu estou aqui a apresentar e tenho a ambição de querer ter projetos interessantes e eu quero-me atirar, eu quero fazer, eu espero também ser recompensado, não necessariamente com um título, não é? Mas escolher projetos. E eu acho que estamos aqui num choque cultural devido à forma como as empresas levam muito tempo, estão um bocadinho atrasadas face ao que está acontecendo na sociedade. Talvez seja isso, mas é a minha opinião, não sei se quer. E acho que outra coisa, isso vai ao encontro de outra coisa que foi falada aqui, é que se calhar o trabalhador perfeito é um bocadinho da mistura de alguém da geração X, não é? Com alguém com a geração Z, que tenha a resiliência e o espírito de sacrifício que caracteriza essa geração mais velha, que se calhar nós não temos tanto, e que tenha também essa curiosidade e essa vontade de ir agarrar o projeto, ou mesmo a preparação tecnológica que o Tiago disse agora, que nos define. E eu acho que isso vai muito ao encontro também daquilo que é o trabalho hoje em dia e faz a diferença nas organizações. Portanto, as organizações que vão sobreviver e liderar vão ser as que vão criar as condições para que haja esse diálogo e, acima de tudo, essa humildade de aprendermos uns com os outros. Sim. Força. Eu, pronto, tocando aqui na... Sou o Pedro. Pedro, já agora. Tocando aqui no outro lado, porque não sinto que seja só flores nesta geração. Não somos todos perfeitos. Em nenhuma. Talvez todos nesta sala tenham uma carreira extraordinária ou um início e estejam a percorrer o melhor caminho de sempre. Mas acho que todos nós, na nossa vida, nos cruzamos com pessoas onde... e talvez se fôssemos chefes dessas próprias pessoas, onde a máxima liberdade e máxima responsabilidade não é um princípio. Não fosse uma verdade. Não. E há vários casos. E normalmente nós costumamos ver o mundo pela parte má. A parte má normalmente choca muito mais os olhos. E por isso é que ficamos generalizados. Tal como generalizar uma geração é demasiado, a meu ver. Portanto, também temos que ver esta vertente. O mundo não é feito só de pessoas como nós, que se calhar nós somos resilientes. Há pessoas que talvez não sejam aquilo que deveriam ser para alcançar o próximo nível, porque há aqui a diferença das pessoas que querem manter o mínimo e está tudo bem com isso. E também mas isso é importante. Exato. É que também está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso. Mas também é preciso ver que é preciso dar um pouco mais de si para alcançar aquilo que muito nós queremos, não é? Sim. Quando nós começamos a trabalhar e queremos um salário igual a uma pessoa que está lá há 5 anos, se o temos que trabalhar pelo menos o quíntuplo daquilo que nós somos capazes para ter o salário. Mas se calhar não deviam ter que trabalhar 5 vezes o que o vosso colega que ganha esse salário trabalha. E o problema é esse, é preciso dar tão mais assim para provar que é preciso. Certo. Que se merece, não é? Devia ser muito mais, e a lógica diz-se que, se tens performance, não é? Mas as coisas não são assim, até porque não é assim que as empresas estão organizadas, não é? Mas a gente já lá volta. Beatriz, querias? Eu peço desculpa só dizer o teu nome, mas foi o único que eu fixei à entrada. Recorda-me só o teu, desculpa. Tiago, não, desculpa, é que só abordando e concordo com o que toda a gente disse, e acho que a nossa geração tem muitas capacidades e tem pontos que nos caracterizam, e tocando no ponto de uma empresa, nós sentirmos que as empresas não nos dão aquilo que a nossa geração precisa, nós também temos que dar um passo atrás e perceber que uma empresa é um ecossistema e é composto por várias gerações. Ou seja, também é muito difícil para uma empresa conseguir agradar a todo tipo, a todas as gerações e os tipos de pessoas. E eu acho que a nossa geração é altamente capaz, altamente qualificada, está preparada, gosta de desafios. E eu percebo quando disseram que tem que é mal vista, o termo se calhar é pesado, mas a verdade é que nós não temos paciência. Ou seja, nós estamos nas organizações e esperamos que elas nos deem tudo aquilo que nós queremos de imediato.
E é uma coisa muito da nossa geração, porque com toda a parte, quantidade de informação que somos bombardeados, toda a questão das redes sociais, inteligência artificial, temos que adaptar o nosso método de trabalho, nós perdemos a paciência. Nós não temos paciência e não conseguimos aguardar por aquilo que estamos à espera. Sim. E também é importante percebermos que por vezes temos que olhar para as organizações como uma evolução e tentar fazer parte dela e não desistir ao primeiro pilar. E eu acho que a nossa geração por vezes desiste e procura alguma coisa diferente. Eu já caí nesse erro e toda a gente já caiu, mas é importante também olharmos para outros pontos. Porque às vezes salta-se da frigideira para o fogo, não é? Isso, nós não temos paciência e estamos sempre à procura de novos desafios. E por vezes é preciso mesmo esperar que as coisas aconteçam, não esperar eternamente, porque as organizações têm esse problema, depois ficamos sentados à espera e não acontece nada. Porque o tempo de uma empresa é muito longo, não é? E o tempo das pessoas não é o mesmo, não é? Exato. E nós somos a geração que questiona, e lá está, é questionar. Eu quero chegar ali, eu quero fazer isso, questionar, e as coisas acabam-se por mover. E acho que falta um bocadinho de paciência à nossa geração, tirando todas as coisas boas que já foram ditas sobre ela, que é verdade. Essas vamos manter, é isso? Essas mantemos, exatamente. Força. Ricardo Esteves, olá, Ricardo. Com Beatriz. Eu acho mesmo que a nossa chegada ao mercado de trabalho foi disruptiva, isso é inequívoco. Nós chegamos e toda a gente sabe quem é a geração Z e o que é que nós queremos e porque é que somos tão focais. Mas eu concordo muito com esta questão do não termos paciência, porque acho que essa má fama ou esse carimbo de auto-intitulados que nós acabamos por levar é mesmo por causa desta questão de não termos paciência. E eu penso assim, eu não trabalho assim há tanto tempo, mas penso assim, eu se fosse dono de uma empresa, porque é que eu teria logo de tomarem atenção aquilo que o miúdo que acabou de sair da faculdade me está a dizer. Sim. Eu tenho anos disto, isto tento ser eu a colocar nos sapatos. Pôr do outro lado, exatamente. Não é? Ou seja, eu se tivesse uma empresa, e se calhar daqui a uns anos vou ter, quando se calhar me vier um miúdo sair da faculdade, eu se calhar vou ter exatamente a mesma postura, não sei. O tema é social, não quer dizer o problema. Sim, sim. Mas acho que é mesmo tem mesmo a ver muito com esta questão do não termos paciência e por um lado acho que por um lado é bom, porque acho que continuamos a bater o pé e a fazer fica-pé e é muito bom mesmo porque existem muitos temas que se calhar só estão a ser mais trabalhados ou mais falados porque nós continuamos aqui e acho que sabemos aproveitá-lo muito bem e de alguma forma humorística também nas redes sociais. Sim, sim. Sabemos manter-nos vistos e manter a nossa presença vista através disso. Mas concordo muito com isto, acho que é muito também por não termos paciência. Muito bem, Ricardo, passa aqui, por favor. Olá, sou a Mariana. Olá, Mariana. Eu também concordo com o que foi dito. Acho que agora estamos numa fase da nossa carreira em que o importante é termos propósito no nosso trabalho, como o Tiago também disse anteriormente, e tentarmos ter um ambiente que nos desafie, que nos dê oportunidades de ter uma opinião sobre os temas. Acho que ainda estamos numa fase em que estamos a aprender e a receber feedback e melhorar, do que propriamente chegar a uma empresa e que já queremos mudar tudo. Sim. Nós também temos que reconhecer, ser um bocadinho humildes também da nossa experiência e aproveitar que as pessoas têm mais experiência de trabalho, nos possam ensinar e nos possam apoiar. Sim, no desenvolvimento. Eu acho que aí há um ponto aqui que foi falado. Força, vá, vamos lá. Não, eu acho que falou-se aqui da falta de paciência e do imediatismo, né? Mas toda a sociedade está assim. Vocês simplesmente são o último produto dessa sociedade. Ou seja, mesmo as empresas que levam mais tempo a mudar, inserem-se nesta sociedade e vão ser obrigadas a ir para lá, porque toda a sociedade está mais imediatista, quer mais coisas imediatas do resultado, e eu quero uma coisa e quero agora. Não faz muito... Eu que ainda sou do analógico, não é? Epá, eu sei o que é, não é? Eu tinha que ir a um clube de vídeo, escolher um filme para levar para casa, se houvesse, não é? Não é aquela coisa de eu quero, estou habituado. E isso, conforme os anos vão passando, e isso vai sendo dando por adquirido porque muda toda a sociedade, não é? E as empresas levam muito mais tempo até lá chegar, mas vão ter que chegar, acho eu. Força. Sim, eu sou a Raquel. Olá, Raquel. Eu concordo muito com esta questão que falam de acharem que somos um bocadinho teimosos também. Eu acho que é porque nós acabamos por questionar muito o que é que fazemos. Eu acho que nós não gostamos tanto de fazer as coisas só por fazer. Certo. Nós queremos perceber o que é que estamos a fazer e perceber que existe efetivamente um propósito para aquilo que estamos a fazer. Ou seja, não procuramos repetir constantemente as mesmas coisas. Então, tentamos
até contribuir ou sentir que estamos a contribuir ao fazer estas questões e tentar também tornar o nosso trabalho mais eficaz, no fundo. Mais interessante. E mais interessante, exatamente. E acho que isso também acaba por, e pode, não é, vir a ajudar se continuarmos a fazer estas questões, mesmo na própria empresa, que a empresa seja também mais eficiente com estas nossas questões, porque temos acesso a tanto mais hoje em dia, mesmo questão digital e tudo isso. Isso pode ajudar a que todo o nosso trabalho seja mais simples e possamos também, se calhar, chegar a outras coisas que ainda não tínhamos conseguido fazer porque o nosso trabalho acabava por ser muito repetitivo. Repetir o que já era feito. Exatamente. Passa ali, por favor. Vou trazer aqui um ponto um bocadinho da Beatriz, a paciência. Eu acho que nós conseguimos chegar a muitas coisas e queremos chegar, mas na hora H não temos paciência. Eu nesta semana estava a falar com um amigo da minha mãe, que tem muita experiência, e estava-lhe a dizer, nós temos faculdades ótimas, mas muitas das vezes quando os currículos chegam às empresas, ou as pessoas já têm algumas certificações ou já têm experiência, ou as faculdades são praticamente as mesmas. Portanto, eu acho que a nossa geração sabe que tem que ter algo mais, algo diferenciador, certo, e que tem que fazer por isso, porque eu acho que a nossa geração tem os objetivos muito vincados na nossa cabeça e quer chegar muito longe. Achas que é uma geração ambiciosa? Acho. Em eu regra? Falo por mim, eu tenho uns objetivos muito esclarecidos do que é que eu quero para a minha vida. Claro que hoje em dia... Já? Hoje em dia não me é possível alcançá-los. Claro. Como eu pensava que iria ser, não é? Mas tens um plano e tens uma... Tenho vários objetivos e faço tudo para lá chegar. E acho que a nossa geração tem muitas portas abertas para isso. Mas acho que às vezes somos um bocadinho teimosos e também não temos paciência para dar aquele step que estamos com medo. Eu, por exemplo, neste momento estou a pensar tirar uma formação, ou um curso até, de inteligência artificial. Fiz a minha tese sobre isso, mas quero ter quero um step further para que se calhar, eventualmente quando mudar ou quando precisar de uma experiência diferente, se calhar vão olhar e vão dizer, ok, não tem só Nova, não tem Católica, não tem Lusíada, não tem certificação em SAP, whatever. Tem aquele curso que hoje em dia será muito valorizado porque é um tema super importante hoje em dia. E não vai embora, não é? Sim. Passa aqui. Obrigado. Este ponto que a Beatriz tocou é bastante importante. Eu sinto que a nossa geração é muito proativa na aprendizagem, ou seja, aqui o que a Beatriz mencionou, lá está, tendo um curso em gestão, ter um curso em informática, nós já não nos rotulamos por aquilo que é a nossa fase inicial. Se em algum momento da nossa carreira nós sentimos a curiosidade, eu sinto que é algo que é bastante marcante na nossa geração, se nós sentimos curiosidade em aprender uma habilidade nova, aprender um curso novo, não temos qualquer receio de ir fazer e ir aprender até mesmo por nós próprios. Muitas das vezes, quem está inserido nas organizações há mais tempo sempre fez aquilo e a sua vida só sabe fazer aquilo. Quantas vezes já nós não ouvimos de não sei fazer outra coisa sem ser isto, porque isto foi a minha vida inteira, há 25 anos de trabalho cá, e a nossa geração já não é tanto assim, já é mais de, se eu hoje quiser aprender, lá está, como a Beatriz mencionou, sobre inteligência artificial, mas não sou da área da informática, porque não? Porque é que eu não me vou aventurar neste caminho? E acima de tudo, eu sinto que as empresas, para também conseguirem captar estes talentos, têm que possibilitar este tipo de transição das pessoas. Ou seja, ele hoje é um trabalhador na área da gestão, mas se efetivamente ao longo da sua carreira fizer sentido e ele investiu tanto para inserir-se mais numa área informática, dar esta oportunidade então para fazer esta transição de carreira e não estarmos só focados numa única coisa. Eu costumo muito dizer que nós já não somos uma única caixa, nós somos várias coisas dentro desta caixa. Mas tu sabes que as empresas e a nossa sociedade sempre esteve organizada na ultra-especialização e na carreira, que é, tu entras e sabes que, ou sabias, que daqui a 45 anos, se tudo correr bem, vais-te reformar na mesma carreira. E isso é um paradigma muito diferente do que existe hoje em dia. Portanto, estamos a viver também este choque. Passa ali, Otto. Olá a todos, Ana Margarida. Eu vou pegar aqui numa premissa que já foi dita, já foi ali daquele lado, agora não me recordo muito bem quem, e que eu sempre achei que é aquilo que no fundo nos distingue da geração anterior, que eu acho que todos nós crescemos com a premissa de máxima liberdade, máxima responsabilidade. E a máxima liberdade, no nosso caso, quase que se descontrolou no fim do dia, porque nós permitimos-nos a ter liberdade de aprender sobre o que quisermos, de escolher a profissão que quisermos, desde que tenhamos
a base da máxima responsabilidade. E se calhar aquilo que diferenciou face aos nossos pais é que há 20, 30 anos atrás a máxima liberdade era um bocadinho mais pequenina e com o crescimento da liberdade dos nossos pais cresceu a nossa também e cresceu a possibilidade de escolher sobre o que quisermos, fazer o que quisermos, dizer o que quisermos. E eu acho que o mercado de trabalho ainda está a dar estes passinhos na máxima liberdade do ponto de vista do empregador para os trabalhadores também. Ainda não está na total liberdade, porque está um bocadinho atrás na máxima responsabilidade ainda, o que é bom também. Eu acho que tens toda a razão nessa tua leitura. Acho é que não é necessariamente uma questão geracional. Ou seja, o que acontece é que a vossa geração está a exigir que as empresas sejam consequentes com esse espírito, não é? Porque, na verdade, as empresas historicamente estavam organizadas de uma forma de tu tens esta tua tarefa, tens estas tuas regras, tu tens que fazer isto. Não tem esse lado. Está a mudar, mas leva tempo, não é? Está na máxima responsabilidade. Leva tempo. E há uma coisa que de facto já falaram aqui que tem a ver com essa questão e que eu vos queria colocar, que é, sentem que há alguma relutância. Não estou a dizer num primeiro momento, quando um de vocês entra numa empresa há pouco tempo, ou acabou de estudar, mas passado algum tempo, há essa relutância de vos dar um projeto grande para as mãos, ainda há um certo receio, e se sim, se acham que isso é normal ou não, porque eu em certas circunstâncias posso achar isso normal, mas não sei, queria ouvir a vossa opinião, o que é que acham sobre isso? Posso responder depois? Força. Do meu ponto de vista, não tem relutância, antes pelo contrário. Tem tendência para nos desafiar e para ver se queremos tanto, então vamos ver até onde é que é esse. Faz favor, não é? Eu acho que isso é bom. Eu estava de costas, peço desculpa. Força. Eu sou o João. Olá, João. Respondendo à pergunta, eu depois também queria acrescentar vamos embora. Na resposta anterior. Penso que não. Felizmente estou numa empresa em que nos passa as coisas para a mão, por isso acredito que seja uma realidade hoje em dia, mas acredito que as melhores empresas também não o façam. Respondendo... E temos de ter noção, desculpa interromper, nós temos de ter noção que nós estamos aqui com pessoas de empresas que não são o típico e o médio do tecido empresarial português. Têm responsabilidade de serem um bocado mais evoluídas do que a média e seguramente serão, mas não é a amostra normal, não é? Mas continua. É verdade. Sobre o tema anterior... Já vai, Manuel. Estás aí? já lá vamos, tens de ter microfone, já lá vamos. Gostava de conectar o tema da impaciência com a intervenção do Pedro, que eu achei super pertinente, que era sobre fazer o mínimo. Eu acho que está aqui a causa, porque nas gerações anteriores fazer um mínimo se calhar era suficiente para ter um certo nível de segurança. E nós crescemos com um certo nível de tecnologia em que o mínimo vai ser facilmente substituível. E portanto, nós precisamos de uma especialidade, precisamos de criar impacto e se calhar somos um bocadinho mais impacientes por causa disso. Isso é um bom ponto. Bom, força. Olá, António. Olá, António. Vou ser aqui como o João e não vou responder esta pergunta. Vamos embora. Está muito dinâmico e bom. Vamos embora. Acho que vou responder ainda à segunda. Vamos embora. Mas eu queria pegar aqui só 2 pontos, que é a geração com má fama, foi mesmo no início. Foi logo a primeira. E a impaciência. E vocês não perdoam, vocês não se esquecem. Exato, fiquei marcado. Não, mas primeiro, geração com má fama, eu nem sabia muito bem que era Gen-Z, portanto eu descobri agora. Digo, pronto, esta nova. Fez assim, convidaram-me para uma coisa, deixa lá ver se faz sentido. Meus amigos estranharam, que achavam que eu era mais baby boomer ou assim, uma outra geração. Mas nós não chegámos assim do universo, um meteorito que veio para a Terra e que de repente é uma geração diferente. Nós somos o resultado daquilo que as gerações acima nos educaram, daquilo que nos deram, dos nossos estilo de vida, temos muita coisa e portanto... E do bem e do mal que os educaram. Exato, má fama, mas tem a cota de... Sim. Essa má fama. Portanto, eu acho que sim, somos impacientes, mas somos impacientes mais uma vez também pelo contexto. Antigamente ia-se comprar tudo a uma loja, depois começámos a encomendar online, chegava em 2 semanas. Depois em uma, agora no próximo dia e agora já se fala em entregar 2 horas depois, não fazer publicidade a marcas nenhumas, mas de facto a própria sociedade evoluiu para este ritmo alucinante. A pergunta que nós estamos a fazer agora, porque também já falámos aqui muitas vezes
do equilíbrio de vida profissional e pessoal é quando é que isto para, não é? É suposto o quê? A loja estar dentro de casa já e nós, ou seja, tudo o que queremos está à distância do nada. Sim. Eu acho que esta velocidade também, acho que todos nós temos que questionar quando é que isto para ou para onde é que isto vai. Mais uma vez, a finalidade, falámos muitas vezes disso, portanto, nós, mais uma vez, somos frutos de uma geração, do que a geração acima nos educou e do nosso contexto, portanto, somos assim mais impacientes que somos, também é disso, e acho que a reflexão que também queria lançar é para onde é que isto vai, portanto, a velocidade desta a mudança agora com a inteligência artificial é cada vez mais rápido tudo, portanto, onde é que isto para? Eu acho que lançava o desafio ao EC daqui a 30 anos nos convidar outra vez para virmos falar um bocadinho sobre o que é que isto... Melhor ainda, convidamos a todos, não é? E vamos meter os miúdos da altura. Isso era assim, os filhos de cada um. E vocês vão-lhes dar a conversa, é pá, a vossa geração, vai. Que é igual em todas, na verdade. É igual, as pessoas tendem a dizer mal. É normal. E só um comentário muito rápido a uma coisa que disse. Não vais falar mal do EC outra vez, para não? Eu não falei mal. Eu não falei mal. Está bem, está bem. Aliás, gosto muito e acompanho muito. Então podes falar mais um bocado. Não, ia só fazer um comentário, porque acho que sou capaz de ter uma visão um bocadinho diferente, se bem que estava a pensar nisto agora mesmo, por isso ainda é fresco. Disseste que as empresas para as quais nós trabalhamos, por serem se calhar grandes ou as maiores ou as melhores, certo. Ou seja, tem uma dimensão, se calhar deveriam ser mais desenvolvidas. Certo. E eu não sei se isto é bem assim, porque eu acho que... Não sabes se deviam ou se são. Se deviam ser ou se são. Não sabes, é isso? Não, que deviam ser. Sim, concordamos. Concordo. Okay. Desejo isso para todas as empresas deste país. Eu não acho que seja fácil, no sentido em que as estruturas são normalmente grandes, são pesadas e não têm a agilidade do que se calhar startups ou novas empresas, diria. Sim. Não digo isto de todas, porque já trabalhei, felizmente, numa empresa grande, muito grande, maior do que a que estou agora, e que por ter grande influência de cultura vinda de fora, principalmente Estados Unidos e Suíça, a cultura que se vivia do ponto de vista de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas e tu agora fazes isto e agora vais fazer aquilo, é um bocadinho diferente da empresa onde eu estou agora. Não vejo isso como algo mau, vejo como produto daquilo que é da cultura e de onde nasce, do nosso país. Sim. Não acho que seja, se calhar, às vezes por não quer dizer maldade de outras gerações do género, estou aqui sentado na cadeira e o poder é meu, não acho que seja isso. Acho que a estrutura do país não está preparada para este desenvolvimento tão rápido. Sabes que eu às vezes acho que é mesmo isso. Só que não se diz assim, não é? A sério, e não é por mal, quem está em posição de poder, seja geração, seja o que for, tem tendência natural de o tentar proteger, não é? Não está certo, mas é compreensível. Estavas a... Espera aí. Olá, prazer. Olá. Força, vem assim. Sou Marta. Olá, Marta. E pegando um bocadinho no caso português, eu acho que é muito importante percebermos que nós estamos inseridos em Portugal. E uma geração Z em Portugal acho que ainda se mantém bastante diferente do que é uma geração Z, se calhar nos Estados Unidos. Isso com as suas valências e coisas menos boas. Sim. Acho que uma das coisas que a nossa geração teve foi o contexto macroeconómico existente, não é? Nós crescemos com uma Europa aberta, portanto as nossas opções eram maiores, as nossas experiências, se calhar, puderam ser para além do Portugal que conhecíamos, e eu acho que isso faz muita diferença face mesmo à geração anterior, mesmo os millennials já entraram no mercado de trabalho, se calhar, com a troika ainda cá, e isso obviamente faz uma bastante diferença naquilo que são os nossos anos de desenvolvimento e a forma como nós nos relacionamos com o mundo. E o facto de nós termos tido essa oportunidade, e muito obrigada a todas as gerações anteriores por isso. Eu não fiz nada, não me agradeço. Foi um trabalho conjunto. Fez com que nós tivéssemos maior comparabilidade. E eu acho que isso faz com que Portugal e as empresas, quer sejam grandes em Portugal, quer sejam pequenas, médias empresas, que é o nosso tecido empresarial, sejam forçadas a ter um crescimento agora muito mais exponencial face àquilo que é o resto do mundo, porque o nosso âmbito de comparação é o mundo e não somente Portugal, e as nossas opções
também são do mundo e não somente Portugal. E se a maioria de nós hoje aqui também foi selecionado, é porque tem valências para estar cá, mas também tem valências para poder escolher sair, e nós escolhemos ficar por algum motivo. Esse é um ponto que eu vou lá daqui um bocado. Mas, já dou um bate. E portanto, se nós escolhemos cá ficar, também esta força, esta perseverança, se calhar este stubbornness, vou fazer uma coisa mesmo à Gen Z, faz com que forcemos também Portugal a ser cada vez melhor, maior e pensar em maior. Acho que nós temos qualidade para mais e a nossa geração está a forçar isso. Muito bem. Eu sou o Tiago, contribuindo para o claro excesso de representação. Exato, estamos acima da nossa cota natural, claramente. Cá neste painel e gostava naturalmente de começar por agradecer ao ECO esta oportunidade. E gostava de ir um pouco em síntese daquilo que já foi sendo falado. E começando por dizer que não estou certo que a nossa má fama seja particularmente diferente da má fama de outras gerações que nos antecederam. Aliás, basta ler o Platão nas leis, que ele dizia algumas coisas parecidas sobre os jovens, e também não consta que o senhor de Gaulle gostasse muito dos tipos que andavam lá a chateá-lo no maio de 68. Mas o que eu acho que nós devemos ter consciência é que nós, nos últimos anos, felizmente, enquanto sociedade, demos um salto de qualificações brutal. E como é evidente, nenhuma economia do mundo, e a nossa nisso não é exceção, não conseguiu absorver no seu tecido empresarial esse salto de qualificações que tivemos e que está nesse projeto. E tudo isto contribui numa geração onde, quando um dia se faça a psique da nossa própria geração, que foi afetada de forma muito marcante por um conjunto de crises que lhe prejudicaram de forma clara aquela que é a concepção que tem sobre um ideal de carreira, porque os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, em determinados momentos-chave da sua carreira, onde precisavam dar um salto de posição, um salto salarial, viram-se preteridos dessa possibilidade pelo contexto que vivíamos. E, portanto, todo este movimento de, por um lado, a economia e as empresas não absorverem as qualificações, não acompanharem esse com salto. O mesmo ritmo do salto de qualificações que nós demos, com esta impaciência natural e, em certo modo, há aí um gap claro, não é? E, de certo modo, legítima, daquilo que nós temos como expectativa, parece-me que explica parte dessa questão. Mas mais importante para mim, neste momento, era o que falava há pouco, é tentar devolver ao debate público alguma ideia que só se faz, penso eu, com um pensamento conjunto e com uma ideia comunitarista, de tentar perceber onde é que acabam as fronteiras de tudo isto, até onde vai a loja, se vai até casa, até onde vai, essa coisa que a Lídia Jorge vai dizendo sistematicamente onde é que começa a máquina e começa o humano, que liga a Lídia Jorge a uma pessoa tão insuspeita como o Papa, e portanto devolver essa dimensão, nós pensarmos, e num momento talvez de maior crise do iluminismo que nós temos desde a Segunda Guerra Mundial, tentar perceber para onde é que nós vamos e como é que devolvemos, por um lado, essa capacidade de pensar conjuntamente sobre determinados problemas, mais do que ser, e procurando não monopolizar, mais do que ser a qualificação que eu posso tirar, é a qualificação que eu posso dar a próximas gerações e prepará-las, e mais do que também, por outro lado, pensar, será que eu consigo queimar uma etapa, consigo queimar um ano, é tentar perceber como é que nós vamos ter essa ideia de evolução de carreira de forma sistemática, e só até aproveitando esta última ideia, tentar não queimar logo os nossos cartuchos todos. Significa isto o quê? Nós efetivamente temos a sorte de ser provavelmente a primeira geração de portugueses desde 1500 que falamos fluentemente uma língua franca do mundo, que é o inglês, inegavelmente. Isso, naturalmente, num contexto de mobilidade, dá-nos um conjunto de possibilidades que gerações anteriores não tinham. E, portanto, saber gastar esses cartuchos e também fazer a nossa parte para que isto possa ir para a frente com todos. Muito bem. Passa para aqui, por favor. Eu vou-me levantar um bocadinho só porque estou farto de estar sentado, mas continua. Olá, sou Tomás. Queria só aqui acrescentar ao que foi dito, que acho que é muito importante para percebermos também o porquê destas ideias ou preconceitos sobre a nossa geração, tem precisamente a ver com somos fruto das circunstâncias de que somos, não é? Nós temos a percepção de que, se calhar,
em 2 anos agora muda-se o que antes se mudava em 10. E, portanto, isso molda-nos completamente. Portanto, nós crescemos com a crise da Troika, que durou quase 10 anos, depois estabilizou-se um bocadinho, apanhámos com uma pandemia, enfim, estamos habituados à instabilidade. Portanto, isso caracteriza-nos e isso também explica o porquê de sermos mais impacientes e menos, temos uma mentalidade mais curto prazo, porque também tudo para nós funciona a curto prazo. Os nossos pais têm uma ideia completamente diferente do mundo, quer dizer, tivemos a pós-revolução, depois a entrada na Comunidade Europeia, depois a queda do muro de Berlim, não é? O fim da história. Exatamente. E, portanto, é uma mentalidade completamente diferente. Eu acho que nós simplesmente devemos encarar as coisas como fruto das circunstâncias e, de facto, aquilo que o Manel disse há bocado do estudo de sermos menos resilientes, sou perfeitamente capaz de aceitar isso, porque isso é também um fruto da geração que acima nos deixou um grau de bem-estar, apesar de tudo, melhor do que eles tinham. Portanto, nós somos, à partida, um bocadinho mais mimados. Claro que temos os nossos desafios também, mas temos um grau de conforto que os outros não tinham e, portanto, com esse grau de conforto vem alguma incapacidade de ligar com o stress ou com as dificuldades. Ou com a desilusão. Portanto, vamos ter outras e estamos agora a aprender a lidar com elas. Portanto, da mesma forma que a geração dos vossos pais também teve mais condições. Exatamente. Quando correr assim é bom sinal, não é? Ainda bem que temos alguns defeitos, é porque as coisas também têm evoluído. Mas há um ponto que é muito tocado mundialmente, não é? Mas sobretudo nas sociedades desenvolvidas, porque isso é verdade sobretudo nas sociedades desenvolvidas, é o facto de haver pela primeira vez em muito tempo a expectativa ou a dúvida, não é? Se as novas gerações não vão ter uma vida menos confortável, digamos assim, do que as gerações anteriores. Mais ansiedade também, não é? O que não era a regra, não é? E, aliás, para nós pensávamos que isto era uma coisa linear e estamos a descobrir que se calhar não é. Não foi o fim da história. Não, a história está sempre a reinventar-se, nem sempre da melhor maneira. Mais algumas coisas? Força. Em relação a esse tema que estávamos... Já estás aí, Manuel, outra vez? Ok. Em relação a esse tema que estávamos a falar, e acho muito importante, eu acho que esta impaciência de nós queremos tudo para amanhã, advém do que o meu colega estava a dizer, ou seja, do que os nossos pais nos proporcionaram durante anos, porque, ou seja, os nossos avós andaram muito no campo, e foram à tropa, etc. E nós ouvimos essas histórias hoje em dia. Nós, graças a Deus, espero que não tão cedo com estas guerras, temos que voltar lá, mas... Se calhar a tropa volta. Mas não, até ao momento ainda não tivemos que fazer isso e os nossos pais trabalharam muito para nos dar um melhor estilo de vida, uma melhor casa, um melhor carro, e o que eu acho que peca muito na nossa geração, acho eu, às vezes é nós termos aquela ansiedade de queremos alcançar o carro ou a casa que os nossos pais tiveram. É verdade que os tempos para os jovens em Portugal não está nada fácil, em termos de compra de casa, em termos de compra de carro e fazer vida em casal, mas nós muitas das vezes, com esta pressão toda da mudança, de tudo ser para amanhã, queremos logo o melhor carro, a melhor casa e nunca nos ficamos satisfeitos com o nível intermédio de alcançarmos. Queremos logo a casa dos sonhos e não a casa intermédia que nos permita dar esse primeiro passo de conforto para depois ter uma casa mais tarde melhor, se for possível. E se não for possível, também não é o fim do mundo. Eu acho que isto tem a ver com esta ambição desmedida, ou seja, eu olho agora, claro que eu, como alguns colegas já disseram, também tenho os objetivos traçados e quero alcançar, mas cada vez começo a ver mais que também temos de ser realistas a um ponto que esta ambição tem que ser controlada, porque senão depois começa a afetar esta geração noutros pontos que ouvimos: burnouts, imenso stress, ansiedade extrema. Porquê? Porque nós metemos uma ambição que às vezes não é alcançável com o nível que a economia portuguesa e europeia está a evoluir e como a sociedade está a evoluir. Pronto. Mas é engraçado isso que tu estás a dizer, porque isso de certa forma entra em contradição com aquele conceito de que esta geração não dá o suficiente, não se entrega o suficiente. Mas, curiosamente, também tem burnouts, também tem esse... Eu diria que uma geração que, se calhar, trabalha menos do que as outras na ótica da má fama, não é o que eu estou a dizer que acontece, estaria mais protegida desse tipo de fenómenos, mas depois esse lado de querer dar tudo e rápido pode levar aí, não é? Eu acho que tem muito a ver, e depois entra também a parte de... Eu acho que em termos de trabalhar menos, eu sou muito apologista que horas no trabalho não significa produtividade, e acho que isto, quando as empresas tiverem
e estão a trabalhar para isso, ter melhores indicadores, KPIs, de indicadores de performance, do desempenho, conseguem melhor recompensar os trabalhadores que produzem mais, e acho que isso é bom, porque é assim, nós vemos esta geração está a ter sucesso porque as empresas continuam a ter maiores receitas, as empresas continuam a crescer e o nosso país continua a crescer. Por isso o nosso país continua a crescer e teoricamente somos a geração que trabalha menos horas na prática. É porque é possível, e afinal... É possível produzir, é possível o país crescer. Por isso, acho que isso é só aquele conforto de não queremos mudar, porque sempre foi assim. Sim. Agora, por outro lado, como estava a dizer, eu acho que esses fatores advêm porque tem muito a ver com a pressão das redes sociais, porque nós chegamos entre os 20 e os 30, mais ou menos, e temos aquela pressão de famílias e pais, aos 25 anos eu já tinha tido a ti, já tinha tido filhos, já tinha uma casa, já tinha um carro, já tinha a vida feita. Está-se tudo a rever neste... E nós vamos ver os amigos estão de férias, os amigos começam a casar, os amigos... E muitas vezes, se calhar, é este sentimento de comparação que as redes sociais também nos trazem bastante ansiedade. E acho que depois, ao mesmo tempo, transportamos isso para todos os nossos fatores e vetores da vida. Ou seja, vamos mais estressados para o trabalho, queremos alcançar... Sabemos que para comprar as casas X, o carro X, temos que ganhar Y. Sim. Por isso, para ganhar Y, temos que trabalhar mais ou temos que mostrar no trabalho que queremos chegar aí. Sim. E isso muitas vezes gera, por outro lado, eu também percebo, do lado das empresas, que é, ou seja, tem uma chefia que diz, este quer chegar aqui e já quer alcançar o que eu demorei 20 anos, ou seja, tem que ter a sua paciência. E depois é neste confronto geracional e de expectativas que entra aquela, podemos dizer, um remoinho de emoções, que muitas vezes é difícil também para quem está a gerir diferentes gerações ter esta capacidade de se adaptar ao perfil. Por isso, eu acho que nós termos a paciência, mas também, como eu costumo dizer, a paciência adaptada ao estilo de vida da empresa e ao nosso estilo de vida que queremos alcançar. Ou seja, como já foi dito aqui, acho que todos queremos há sempre um patamar básico de vida. Pronto. Há pessoas que ambicionam mais e eu acho que está correto, ou seja, cada pessoa vive, como umas compram a marca X, outros não usam marcas, acho que é a nossa maneira de viver e o nosso estilo de vida. Agora, temos de ter noção que nem sempre vamos conseguir isso e acho que é mais importante também garantirmos e pensarmos nas gerações futuras, porque as gerações anteriores, como a minha colega disse, trabalharam muito para esta geração ter essa hipótese e eu acho que estamos em Portugal, com a economia, com os preços da casa, etc., estamos a criar um cenário perfeito para daqui a muitos anos as gerações futuras terem piores condições do que as gerações atuais. E é isso que me preocupa nos dias de hoje. Pois, isso de facto é... E eu acho que a nossa sociedade não está preparada para isso, mas pronto, esperemos que não... Mais alguém? Vamos aqui? Se puder Marta? Ser. Então, eu acho que estava a ouvir o Tomás, mesmo à minha frente é Tomás, não é? Pronto. E imediatamente ocorreu-me uma pergunta provocadora que vou ter o obséquio de fazer, que é: claro que eu percebo porque é que nós estamos confortáveis, claro que eu percebo que estamos num fórum de privilegiados, portanto não é preciso falarmos mais sobre isso, mas como é que nós podemos estar muito mais confortáveis do que os nossos pais quando eles compravam um T2 por 100 mil euros e nós eventualmente poderemos comprar um T0 por meio milhão? Deixa a provocação, eu não sei se nós estamos assim tão mais confortáveis. Eu acho que provavelmente os problemas são outros. E neste caso são problemas, por exemplo, na habitação, que acho que é um tema que a gente tem que lá ir, não é? Acho que é um tema existencial, não é? Porque depois tem ligação com tudo o resto. Eu sei que foi pedido um mindset positivo, atenção. Sim, mas não é... Contudo, mercado imobiliário... Sim, mas é de facto... Por isso é que eu digo, a habitação é um dos temas que eu classifico como existencial por causa disso, porque a isso está associado 30 mil outras coisas, tá? A constituição de família para quem o quer, a autonomização dos jovens, viver sozinho, até a mobilidade laboral. Estou a trabalhar aqui, mas eu quero ir trabalhar para outra zona, mas depois é um problema. Portanto, a esse problema, dessa raiz, vêm inúmeros outros problemas que nós não estamos a saber. Mas aqui está, nós estamos sempre a comparar as gerações e a competir entre gerações. Se calhar não devíamos, se calhar temos todos os mesmos problemas. Sim, eu acho que nós ganhamos muito pouco na guerra geracional, não é? Acho que isso aí, na verdade, as guerras geracionais nunca deram ganhos para nenhuma das gerações e existiram sempre, na verdade, existiram sempre ao longo dos séculos, não é? Mas esse é um bom ponto. Alguém quer pegar? Força. Sim, também pegando no tema da habitação, no conforto e aqui na ansiedade, e eu concordo 100% que a nossa geração é uma geração que é ansiosa. E eu acho que o termo de comparação com outras gerações é inevitável, mas todas as gerações tiveram problemas.
Ou seja, todas as gerações tiveram situações em que estão menos confortáveis num tema, nós estamos mais confortáveis no outro, é inevitável, são características diferentes, épocas diferentes, portanto esta comparação é importante ter, mas também é importante vermos o paradigma e a envolvência toda geracional. E eu só quero partilhar aqui o ponto, tocaram na parte da habitação, da ansiedade, e a verdade é que, e uma coisa que eu sinto também a falar com os meus colegas, e aquilo que também já percebi com os meus amigos, nós temos uma ansiedade para conseguir dar aos nossos filhos o mesmo que nós recebemos da nossa família. E a verdade, ou mais até, e a verdade é que hoje em dia nós somos uma geração muito qualificada, mas parece que esta qualificação depois não nos traz o conforto que nós pretendemos. Ou seja, podemos até ter remunerações confortáveis, mas o custo de vida está tão alto que nos sufoca. E depois deixa-nos frustrados, ou pelo menos a mim deixa-me frustrada, que é, já atingimos um patamar, já temos uma remuneração confortável, somos pessoas qualificadas, queremos, somos ambiciosas, mas parece que estamos sempre com a corda ao pescoço. De certa forma, a parte mais difícil já foi conseguida, não é? Tipo, consegui aqui, mas e o que é que eu faço com isto, não é? Capazes agora de desbloquear, porque nós já nos formamos, mas parece que agora fica tudo contra nós e não nos deixam seguir. E eu acho que isso é uma frustração que existe, e eu comprei casa e foi desde os meus 21 anos, que já sabia que iria ser difícil juntar dinheiro, e de facto é uma realidade surreal, porque chegamos a uma fase da vida com 28 anos muito comparativo. Os nossos pais, eu com a tua idade já tinha X, Y, Z, e os nossos avós já tinham 10 filhos, pronto. Nós não conseguimos ter 10 filhos agora, não sei, é impossível. É impossível. E só quero partilhar porque de facto é uma frustração, e eu sinto mesmo isso enquanto uma pessoa dentro da geração Z, que estou mais no extremo, porque já tenho 28 anos, mas é uma frustração, e é este medo de não conseguir proporcionar aos nossos sucessores aquilo que nos deram, tendo nós mais ou melhores capacidades e mais oportunidades. Força! Olá, eu sou a Maria. Olá, Maria. Muito obrigada. Eu gosto muito de ouvir as pessoas antes de falar, portanto estou aqui um bocadinho no fim do painel e agora aproveito para fazer um wrap-up. E acho que este foi o desfecho não acabou. indicado. Não. O desfecho, ou seja, Tens algum sítio onde ir? O meu desfecho, sério, eu estou a falar, é o meu desfecho. Estou a brincar, amigo. Para mim, eu acho que isto na verdade é o indicado, e o porquê de nós sermos de facto uma geração impaciente. E porque que nós somos impacientes, e porque nós procurarmos sempre mudar e a nossa estabilidade ser completamente diferente da estabilidade dos nossos pais. Porque enquanto a estabilidade dos meus pais era quererem crescer na carreira, porque aquela era a carreira linear que eles precisavam, para mim não vai ser, porque eu preciso de comprar uma casa, eu preciso de conseguir ter os meus objetivos alcançados quando eu os quero alcançar, ter os meus filhos, ter a minha casa, ter tudo e mais alguma coisa. E na verdade tenho que procurar outro emprego, tenho que procurar outros desafios. Se calhar tenho que sair de Portugal, se calhar tenho que ir para, tenho que procurar outras coisas. Se calhar não consigo comprar uma casa sozinha, que na verdade faz parte dos meus objetivos. Mas eu acho que faz muito parte da nossa geração ser impaciente, isso mesmo, termos objetivos, e eu acho que faz parte. Ou seja, a nossa geração é assim, qualquer outra geração vai ser assim. E muitas das características que são impostas à nossa geração acho que tem muito a ver com o estado da sociedade atualmente e a forma como nós estamos a viver atualmente. Mas isso aí, o que tu descreveste, parece-me ser uma certa forma de, e não apenas tu, uma certa forma de frustração, não é? De queremos... É isso. Queremos, mas não há, aliás, a geração... A minha, não sei bem se havia coisas muito típicas da minha, mas dos meus pais era muito típico, lá está, tens uma carreira, sabes mais ou menos com o que é que contas, e a progressão é lenta, mas segura, digamos assim, e depois também havia aquela questão que é, não gastavam em nada, nada, até porque não havia coisas onde gastar, não era mais por isso, e então poupavam tudo. É um mundo completamente diferente. Toda a sociedade onde nós vivemos hoje em dia, obviamente nos puxa para consumo, o que é ótimo, que é delicioso, não é? Mas isso também impede a construção de património, mas já nem é possível, mesmo se nós pensarmos, eu não consumo nada e vai tudo para...
não é por aí que a gente lá chega, não é? E isso gera uma frustração e é uma mudança face ao caminho razoavelmente linear que vinha sendo feito até aqui, não é? Sim, e na verdade já falámos nisso, porque os nossos pais queriam ser caracterizados pela carreira que tinham. E nós não queremos ser caracterizados pela carreira que temos, mas sim pela vida que nós conseguimos ter ao longo da nossa existência. Eu não quero ser caracterizada como a melhor profissional possível, eu quero ser caracterizada por todas as experiências que eu conseguir ter durante a minha vida. Entre as quais, pronto, conseguir comprar casa, eu gostava de dizer que eu acho que nós somos aqui todos super privilegiados por conseguirmos estar em empresas deste calibre. E pronto, malta, eu vou conseguir comprar casa, não é? Nós acreditamos. É isso. Não, mas de facto é um bom ponto porque se neste universo, como tu dizes, privilegiado, médio, alto do universo empresarial, este é um problema real. E portanto agora vamos imaginar no resto do tecido como é que a coisa está, não é? E é um problema, de facto. Não sei se... Sim, não depois vamos ali, sim. Não sei se posso deixar uma nota. Tenho claro que sim. gostado muito de vos ouvir, me falo. Falta lá. E fiquei a pensar numa coisa, que é, nós estamos todos, ou pelo menos eu sinto que estamos todos a tentar provar algo que nós conhecemos muito e eu acho que caracteriza muito a nossa geração, que é, nós acreditamos em nós. E esta frustração advém muito de nós acreditarmos em nós e de nós sabermos que somos capazes. E um bocadinho, já não me recordo quem é que disse esta frase, eu acho que foi aquela menina que está de vestido branco, que disse que máxima responsabilidade, máxima liberdade. E nós acolhemos muito esta máxima responsabilidade e por isso é que nós acreditamos tanto em nós. Porque nós sabemos que nós somos responsáveis, sabemos que queremos ter liberdade, mas ambicionamos tanto que acabamos por nos frustrar a nós próprios quando o nosso sentimento de acreditar em nós e poder falhar. Quando não há correspondência do resto e vos dão essa possibilidade. Sem dúvida. Um bom ponto. Olá. Força. Olá. Madalena. Olá, Madalena. Eu queria pegar na questão das carreiras. Certo. Nós estamos todos em empresas grandes, certo. Têm modelos de carreiras muito sedimentados e muito verticais. Mas têm planos de carreira, o que já não é mau, não é? Porque muitas empresas nem isso têm, é verdade, é como for, não é? Mas se calhar a nossa geração já não quer uma carreira tão vertical, quer uma carreira mais horizontal que nos permita ser desafiados. Mais atípica, não é? Sim, e já não há aquela coisa de querer ser o chefe. Sim, sim. E se calhar também as empresas têm que adaptar a esta nova realidade. E também nós sermos uma geração difícil de reter vai um pouco por aí. Porque a nossa ambição já não é daqui a 10 ou 15 anos sermos chefias, é querermos ter um projeto que é desafiante. E se calhar por isso é que a nossa geração tem essa má fama. Sim. Eu acho que isso, lá está, nós já falámos há um bocadinho disso, que é a forma como as empresas estão construídas, não está particularmente preparada para lidar com as pessoas com estas características. Como as nossas, que já têm modelos muito antigos, muito sedimentados, ainda fica mais difícil do que numa startup, por exemplo, ou empresas mais pequenas que estão há pouco tempo no mercado. Porque podem nascer do zero e decidir do zero como é que é feito, não é? E também empresas com um grande número de trabalhadores ainda fica mais difícil porque o choque geracional ainda é maior. Mas, e tu estavas a dizer uma coisa que é, se nós também somos muito rápidos na mudança, as empresas também o têm que ser. E as empresas também nos veem como uma forma de chegar mais rapidamente a essa mudança. Eu acho que isso é bom. Empresas com trabalhadores que estão lá há 20, às vezes há 30 anos, vêem-nos como, ok, eles chegaram, mas pensam de uma maneira que pode ser uma alternativa mais fácil. E ajudar a mudar a cultura, ajudar a mudar coisas que é preciso mudar, não é? Eu queria só acrescentar. Talvez longe, desculpa. Concordem muito com aquilo que... Não vou meter nome. Madalena. A Madalena disse, desculpa. Acabou de dizer porque eu acho que para a nossa geração o trabalho é um meio para um fim. E o fim pode ser comprar a casa, viajar imenso, sustentar os 7 filhos ou 10 filhos. Que alguém referia, e acho que a nossa entrada, como eu tinha dito, no mercado de trabalho foi muito disruptiva. Porquê? Porque a geração dos nossos pais é o mesmo trabalho de 20 ou 30 anos. E agora chegam os miúdos a dizer que não, eu estou aqui 1 ano ou 2, pronto, e se não for ganhando mais vou embora e está tudo certo. Se não está a ver que se a coisa não desenvolve, não é um bocado... E para mim acho que está tudo certo, porque não existe aqui um certo ou um errado, porque é aquilo que tu dizias também, o conflito geracional nunca vai dar
nunca vai dar nem nunca Ninguém ganha. Soluções, não é? Aos temas, aos problemas mesmo que sociais que vão existir, porque é natural de nós. Mas eu concordo muito com isso mesmo, porque o desafio é às empresas mesmo saber como é que se conseguem adaptar. Inevitavelmente sabemos que vai ser sempre impossível agradar a gregos e a troianos, mas acho que é giro. Acho que acaba por ser girar mesmo, porque é aquilo que nós também temos vindo a dizer aqui. Chegam novas formas de pensar, que entram um bocadinho em confronto com formas antigas. Sim. E foi sempre assim que a humanidade evoluiu. Exatamente, e é assim é que se evolui. Sim. E pronto, estamos cá para ver. Muito bem. Eu não acho nada giro. Porque depois, lá está, como se falou, caiu. Somos rotulados como salta-pocinhas e que nunca estamos satisfeitos, e lá está, quando nos comparamos com gerações anteriores, os temas são sempre recorrentes. Ou seja, claro que vamos ser mais frustrados ou inquietos, porque quando nos comparamos com gerações anteriores não temos a capacidade de nos autofinanciar como acontecia anteriormente. Isso obviamente vai gerar frustração, vamos ficar mais inquietos, vamos estar sempre à procura de, seja horizontalmente, seja verticalmente, vamos querer mais. Isso vai nos tornar mais inquietos, sempre de mais e melhor, e isso não é bom. Há uma ansiedade mais premente, não é? Que fazemos e não vemos progressão, é de certa forma frustrante. Ou seja, estou aqui, estou a gostar, mas não consigo dar o salto, não consigo atingir os meus objetivos, como foi falado. Não é divertido. Mas desculpa, quis discordar contigo. Só para criar aqui alguma... Sim, claro que sim, obviamente não era nesse sentido. É giro porque, como é que eu tenho de explicar? Eu estou numa empresa se calhar há 2 anos e eu tenho uma postura completamente diferente de alguém que está lá há 20. Isso para mim é giro. Ou seja, é giro eu ver como é que é possível eu ter de encontrar, ou como é que vai ter de ser possível eu encontrar aqui um common ground entre mim e uma pessoa que trabalha há 20 anos. Para mim é giro esse desafio. Não é giro eu sentir-me frustrado. Quantos, obviamente. Não tens esse nível de masoquismo, não? Não, de todo. Para mim é agir esse desafio de encontrar soluções, porque se nós estivermos aqui, não aqui hoje, mas estivermos sempre entre gerações a focarmos no problema e eu vivi isto pior que tu, ou aquele viveu aquilo pior do que o outro, nunca vamos chegar a lado nenhum. Percebes? Eu digo giro o desafio que, vamos pôr em cima da mesa e vamos ver o que é que conseguimos encontrar e levar daqui. Passa ali. Obrigado. Olá. Olá, sou Constança. Olá, Constança. E eu acho que queria pegar aqui em alguns temas que temos falado, mas acima de tudo numa palavra que é estabilidade, e ligá-la um bocadinho à habitação também, porque eu acho que a nossa frustração e tentativa constante de procurar casa e de conseguir comprar casa é também uma prova de que nós podemos ser isto tudo, a mudança, a adaptação, a impaciência, mas nós também queremos estabilidade, ou seja, nós também queremos ter o nosso centro de vida minimamente estável. E eu acho que isso também é uma coisa que a geração de cima se esquece um bocadinho. Ouvimos muito, nós já não vestimos a camisola, não temos amor à camisola. Certo. Sem dúvida que temos essas características diferentes e muito associadas a estarmos mais abertos à mudança, porque também há cada vez mais e diferentes oportunidades para isso. Mas nós também procuramos segurança e estabilidade. Eu acho que é um bocadinho tentar perceber o que é a segurança na nossa geração, porque nós crescemos com pais que se calhar a segurança é sermos os melhores no trabalho e dedicarmos a nossa vida ao trabalho, mas isso não os impediu de passar por diversas crises, não os impediu de ver postos de trabalho extintos e completamente revolucionados com a pandemia. E, portanto, no fundo... E problemas pessoais e familiares e tudo isso que existe, não é? Eu acho que nós também queremos segurança e estabilidade. Acho que temos de tentar perceber o que é segurança e estabilidade na geração Z, porque não pode ser vista como há 30 ou 40 anos, quando os nossos pais entraram no mercado de trabalho. Sim, os desafios são diferentes aí como em tudo o resto, não é? E eu acho que às vezes nós ainda temos... Porque a linguagem dominante, vocês não sentem isso provavelmente porque falam muito com a vossa geração, não é? Mas a linguagem dominante ainda é uma linguagem dominante de uma geração acima, não é? É a geração que está no poder, digamos assim, e que tem o poder comunicacional, muitas vezes, está à frente das empresas, e portanto essa é que passa a ser a mensagem dominante, mas não é a única, não é? E lá está, os números, como nós falámos, são 25% e and growing, não é? Portanto, isto mais tarde ou mais cedo vai lá. Eu tinha outro tema para vos lançar, se mais ninguém estiver na lista. Estás? Não? Estás só segurado? Pronto. Porque já falámos aqui, mas eu acho que é um bocado o elefante na sala, que é a questão do ir para fora ou não ir para fora. Porque há muito essa questão que foi colocada de há mais oportunidades, é evidente,
melhores salários, muitas vezes, experiências de vida, porque isso é interessante, não é? Ir viver uma nova realidade. E eu queria-vos ouvir um bocadinho, se é que foram, se é que não foram, se pensam ir, mas mais de, no fundo, porque é que estão aqui? E porque é que estão aqui? É porque, de alguma forma, vem algum valor em estar aqui? E porquê, no fundo? Queria-vos ouvir acerca disso. Se calhar posso pegar um bocadinho esse tema, porque eu acho que isso encaixa num tema que foi tocado aqui há pouco que eu acho interessantíssimo, que é a função que o trabalho desempenha na vida das pessoas hoje em dia. Certo. E porque era uma coisa muito estruturante, exato, não é? Tu eras aquilo e depois tinhas umas coisitas ao lado, não é? Claro, e eu acho que essa percepção diferente, que se calhar as pessoas hoje em dia, e principalmente nós, a geração mais nova, temos do trabalho, choca bastante com as pessoas que estão há mais tempo em organizações, por isso é que às vezes vem aquele clássico de eles não trabalham ou não beijam a camisola. Sim. Mas a verdade é que é isso, é que mencionámos há bocado que o trabalho mudou, e a verdade é que a função que o trabalho desempenha na vida das pessoas como consequência disso também mudou, e se calhar as pessoas hoje em dia, como também já foi mencionado aqui, estão mais à procura de projetos que se alinhem com a sua vida, e podemos falar de equilíbrio e tudo, mas a verdade é essa, e o ir para fora está muito ao encontro disso, na minha opinião. Se uma pessoa tem uma determinada visão do que é que o trabalho é na sua vida, para algumas pessoas é a vida delas, e portanto vão para onde conseguem ser mais produtivas, para onde conseguem progredir mais, ganhar dinheiro. Para outras, se calhar, estão mais confortáveis em fazer algo mais simples que lhes permita alcançar os seus outros objetivos. E até acontece muito hoje em dia pessoas que simplesmente querem ser mais valorizadas, então o ir para fora é uma forma de valorização e de ter alguma experiência diferenciadora. Mas eu acho que vai muito ao encontro disso que já foi aqui falado, que é a função que o trabalho tem hoje em dia, que eu acho que não é única à nossa geração, acho que é transversal, e acho que o facto de nós termos hoje 4 ou 5 gerações a trabalhar ao mesmo tempo passa muito por aí, e esse choque, não é? Essas visões essa tensão, não é? Exato. Vão muito ao encontro disso. Passa aqui, por favor. Eu acho que o estar cá fora, lá dentro, depende um bocadinho do que o Lourenço disse, mas acho que uma das coisas que acontece é nós, obviamente, e muitos dos que estamos nesta sala, obviamente, fazemos parte de uma camada privilegiada e temos a perfeita noção que, provavelmente, se fôssemos para o estrangeiro, a nossa capacidade financeira ia aumentar e, se calhar, se regressássemos depois daqui a uns anos, íamos fazer aquilo que muitos imigrantes fizeram e depois agora tínhamos uma qualidade de vida. Mas a nossa geração já não quer prescindir do presente em prol de um futuro. E por isso é que muitas vezes, se calhar, não vamos para o estrangeiro à procura de uma maior liberdade financeira, porque não queremos perder o estar ao pé da nossa família, ao pé dos nossos amigos, ou fazer todas estas aprendizagens, tirar cursos, e porque se formos deslocados para outro país, vamos ter de viver aquilo a 100%, estamos nessa missão nesse momento. E traz outras dificuldades também, não é? Exatamente, e acho que a nossa geração voltou a valorizar isso, a nossa família, os nossos amigos, o passámos férias juntos, e por isso é que às vezes é um bocadinho ambígua a decisão do que é que vamos atrás agora. Vamos para o estrangeiro à procura desta carreira, desta mudança, do dinheiro, da liberdade financeira, ou vamos tentar encontrar no nosso país esse equilíbrio para não prescindirmos do resto. E por isso, acho que não é fácil decidir se ficamos ou não, mas acho que o que nos prende aqui, se calhar não prendeu outra geração, onde temos muita percentagem de imigrantes, é isso, é o queremos viver o presente e que se deslargarmos tudo agora, não vamos vivê-lo da mesma forma. Sim. Matilde, não é? Força. Nem de propósito, eu ia justamente falar neste paralelismo entre, acho que por um lado, os jovens que optam por ir para fora, não vou generalizar, portanto, tenho consciência que não é a maioria, mas quando o fazem, acho que o fazem essencialmente não por querer, mas por necessidade, não é? À procura de melhores salários. Reparem, o patamar atual da inflação, a nossa carga fiscal é uma coisa que vai totalmente contra aquilo que a gente quer, não é? Uma casa, filhos, etc. Mas depois também há este outro lado que é, ok, se eu vou à procura de algo melhor no que respeita à qualidade de vida, conforto, independência financeira, depois por outro lado eu também vou perder claro. Uma coisa que eu acho que a nossa geração valoriza cada vez mais, que é a intencionalidade, a presença, estarmos perto dos nossos, termos um apoio, porque hoje em dia, com aquele foco que a nossa geração tem tão grande em não quero só trabalhar, não é? Eu não quero trabalhar para viver, eu quero viver para trabalhar, portanto, acima de tudo, eu indo para fora,
estou talvez a perder um apoio que eu vou precisar cá se eu quiser fazer algo que não só trabalhar. Portanto, acho que ainda bem que deixei-me tê-lo falar primeiro, porque falou muito bem. Acho que é um bocadinho isto, queria só reforçar justamente esta ideia. Certíssimo. Mais algum? Vamos? Bom, ou seja, eu concordo com o ponto que foi aqui mencionado, nós queremos também ficar, ou seja, nós não temos que sentir-nos obrigados à procura deste tal conforto lá fora, até porque nós próprios somos frutos de uma globalização. Se calhar muitos de nós também estamos presentes nesta sala, já trabalhamos certamente, principalmente quem está em multinacionais e trabalha com projetos com outras empresas, já trabalhamos com outras pessoas em Itália, na Índia, nos Estados Unidos. Sim. Portanto, na realidade, nós, como foi dito há pouco, nós estamos lá fora, cá dentro. E neste sentido, eu sinto que nós também, se fôssemos emigrar, isto depois também nós acabamos sempre por viver um bocadinho as dores da nossa realidade. Se ficarmos cá, sentimos as dores de Portugal. Mas se fôssemos para outro país, também íamos sentir as dores desse país. E também, se nós olharmos para as notícias, também não está muito melhor nos outros países. Também se queixam efetivamente da inflação, queixam-se também do preço das casas, queixam-se também... Uma questão comum, não é? Não. Uma questão comum entre todos. Exatamente. Daqui vai arranjar problema no outro lado. Exatamente, e nós hoje em dia não estamos a competir só com o nosso país, estamos a competir com o mundo. E nesse sentido, também eu considero que um dos motivos que também nos faz ficar cá é nós acreditamos. Se lá fora nos destacamos, se mesmo quando trabalhamos com outras empresas internacionais, os portugueses são os melhores. Nós conseguimos fazer ovos e omeletes e muitas das vezes nem a frigideira e o fogão também temos. Conseguimos sempre demonstrar o nosso valor. A minha pergunta sempre é, então o que é que nos falta? Se é a nós ou se é mais a política que existe, se não está a acompanhar efetivamente aquilo que é as nossas reais necessidades. A gente já vai aí, esse é um bom... temos duas pessoas aqui, veja lá. Não? Não. Força. Eu tenho só aqui uma questão, que é uma das questões que também me prende a ficar cá, que é... Eu acho que também seria um pouco incoerente da nossa parte, obviamente que depois é um pau de dois bicos, porque isto é muito difícil de decidir. Nós queremos fazer parte desta solução de sermos comprometidos e de sermos considerados uma geração comprometida e depois irmos para fora procurar outras liberdades e outras formas de ter autonomia financeira, porque se nós queremos ser parte da solução e se nós queremos estar na solução, obviamente que essa solução pode partir para ir procurar outras perspectivas e ver outras coisas, e claro que sim, e deve ser assim. Mas ao mesmo tempo isto tem uma ambiguidade muito grande, que é nós, para sermos a solução, também temos que estar cá para a concretizar e para ter este diálogo intergeracional que é tão importante e que nós podemos perceber que falta. Portanto, mas não é justo meteres a tu e vocês esse peso em cima de vocês próprios, não é? Vocês não têm que salvar nada, não é? Têm que também cuidar da vossa vida, não é? Normal, não é? Claro que sim. E eu acho muito bem que estejam cá, não estou a querer mandar embora de todo, não é? Mas é compreensível, não é? A dificuldade, ou seja, porque nós, ao mesmo tempo que não queremos abdicar dessa liberdade pessoal para termos a nossa vida e para termos esta independência de tantos jovens que já falaram aqui, de querermos ter a nossa casa, os nossos objetivos, etc., ao mesmo tempo também temos que perceber até que ponto é que este comprometimento e esta procura da solução também não depende de nós e nós também não temos que fazer parte dela. Portanto, esta ambiguidade também torna a decisão muito mais difícil e, ao mesmo tempo, também mais desafiante, como a nossa geração gosta, mas não é fácil. Difícil. Posso só fazer uma ponte? Força, claro. Ao início, aquela tal conversa do CEO que nos chamou pouco resilientes. Sim. Se calhar, hoje em dia, o ser resiliente é ficar cá, digo eu. Sim. Porque antigamente o resiliente é alguém que vai lá para fora e desbrava tudo, volta e consegue. Se calhar, hoje em dia, o ser resiliente é fica, constrói... Acredita. E... Acredita outra vez. Exato. E se calhar... Para esse tal CEO, para quem pensa assim, o ser resiliente é ter esta geração neste país aqui a trabalhar e a querer tudo aquilo que deseja. Acho que é mais por aí. Certo. Só para acrescentar aqui ao que o Pedro disse, que eu acho que isto é incrível, porque nós estamos a falar muito aqui sobre termos antigos no mundo moderno e, portanto, se calhar ser resiliente hoje de facto é ficar cá apesar do fica. Se calhar a lealdade hoje não é ficar numa empresa há 30 anos, é enquanto lá estamos estarmos a dar tudo o que é possível. E eu acho que há aqui uma série de termos que
continuamos a... Tem que ser atualizado, eles com uma lente mais antiga, não é? Sim. E eu acho que este ponto que o Pedro fez foi fantástico. O Pedro também é fantástico, sim. Mas nunca tinha pensado disso dessa forma e é muito interessante. Deixa-me só fazer um fact-check, também não quero sujar o nome de ninguém. Vamos lá. O artigo em causa, eu se calhar expliquei-me mal há bocado, pelo que eu percebi. Não, mas... Continuas a insistir, deixa lá, não vale a pena. Não era necessariamente só sobre Gen Z, quem está a entrar agora no mercado de trabalho. Sim. Porque esta pessoa em causa até está bastante próxima da nossa idade, ou seja, eu acho que é fácil esta coisa e este era o meu ponto inicial, não querendo voltar há uma hora atrás, o ponto inicial era só esta facilidade em criticar quem é diferente, e aí aquilo que estavas a dizer há bocado e que me pôs a pensar da questão esta luta intergeracional, onde é que leva, não leva a lado nenhum. Sim. De facto não tinha pensado nunca sobre isso e é um ótimo ponto. Bom, nós estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, não sei se tem mais alguma coisa, mas eu queria... Força, vamos lá. Eu sou rápido, não estamos com pressa, portanto vai... Estava a pensar se respondia, porque acho que a resposta política não é esta. Mas eu diz a verdade. Porque este país é um espetáculo, independentemente de tudo isto, ou seja, os países em que não têm problemas na habitação é porque ninguém quer viver lá, provavelmente, e portanto... Dá para comprar casas baratas num sítio qualquer, mas depois não tem sol, não se come tão bem como cá, as pessoas não são tão simpáticas, ou seja, acho que eu permaneço cá e eu fico cá porque este país, de facto, independentemente de todos estes problemas, tivemos a sorte de nascer neste país. E depois, porque também tenho esperança, sim, de poder contribuir com aquilo que sou e com aquilo que tenho, uns mais, uns menos, para poder fazer com que os problemas que sempre existiram, podem ser diferentes de geração para geração, mas sempre existiram problemas, tenho esperança de conseguir contribuir para os resolver, para os mitigar, mas a resposta sincera a essa pergunta é porque de facto este país é um espetáculo, independentemente disso. Eu quero acrescentar, eu fico cá pelo sol, não é? Ou seja, e pela comida, etc. E pelo conforto. Não, mas agora falando um pouco mais a sério, eu acho que houve um fluxo migratório intensivo dos jovens nos últimos anos, nomeadamente antes da pandemia, depois acalmou um pouco, mas eu acho que também teve a ver agora com estarmos num estado na economia de pleno emprego, e sinto que se calhar esse fluxo migratório continua muito ativo, se calhar não no estilo ou no escalão de jovens que está aqui hoje presente, mas se calhar em jovens que dificilmente noutros tipos de profissões não conseguem oferir mais do que o salário mínimo, 60 mil euros, porque assim, eu também penso, ou seja, como é que eu iria, se a nossa geração tem dificuldade a comprar casa e nós aqui presentes que temos melhores salários, como é que uma geração de jovens que ganham o salário mínimo 900 euros consegue pagar ao banco 700 ou 800, não come? Sim, não come. E não consegue, pronto, é simples. E por isso tem que ir fora à procura já que cá não consegue, pelo menos consegue fora. Sim, ou abdica ou tem que ir para o outro lado, não é? Agora, acho que o outro motivo dos jovens que houve muito também foi tentar procurar muitas vezes outros tipos de qualificações, outros tipos também de estudos. Uma diferenciação. Para diferenciar. Acho que neste momento isso já não se aplica tanto, porque as universidades portuguesas já são muito mais reconhecidas. Como foi falado aqui, os portugueses vão para fora, entram em empresas internacionais e ficam com o renome. Agora, acho que o que é importante também chamar a atenção e relembrar no tecido empresarial português é não depois pensar que os jovens que ficam cá são jovens que são menos qualificados ou menos aptos. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, ou seja, não é os jovens por ir para fora que é mais valente ou capaz e que é mais capaz de, por exemplo, entrar numa NASA ou uma Tesla ou outro tipo de empresas e já é um português com maior capacidade. E o português que fica cá já não é tão bem visto para o crescimento do tecido empresarial português. Isto porque eu não trabalho há muitos anos, há 5, 6 anos, mas é assim, já passei por experiências em que muitas vezes vejo que um estrangeiro que vem para cá numa empresa é visto como o super-homem, pronto, e nós portugueses... Vem de fora, não é? Vem de fora, vir de fora é bom, sim. pronto, e nós portugueses às vezes até temos melhores qualificações em universidades mais reconhecidas e parece que temos que ir para fora 1 ou 2 anos para voltar para as empresas nos valorizarem nesse sentido, como o super-homem, com essa capa, pronto. Eu acho que isso é um fator importante. Agora, em termos pessoais, eu sinto neste momento que, embora não seja fácil, que é necessário acreditar muito, fico muito em Portugal por causa disso, pela família, pelo conforto, e porque acho que não é só uma questão de dinheiro e financeiro, ou seja, muitas das vezes
já cheguei a receber oportunidades numa fase da minha vida que tive para ir para Londres e eu pensei, mas eu não quero, posso ir ganhar 3 ou 4 vezes mais, mas nesta fase da vida não, e chegar ao final do dia às 5 da tarde já estar ali a chover todo o ano. E arrependeste ou não, entretanto? Arrependeste, entretanto, ou não? Não me arrependi. Não, não me arrependi acontecer, porque a vida seguiu o seu rumo, ou seja, claro. como eu costumo dizer, se calhar podia estar lá neste momento, ter melhores condições financeiras, ter comprado lá uma casa melhor, mas neste momento consegui também comprar uma casa, se calhar ao meu estilo, seguir com a minha vida, namorada, família e amigos, e sinto que estou confortável. Por isso, como eu costumo dizer, se estamos confortável com o que nós temos, temos que aproveitar o momento e desfrutá-lo também. Já viste, se tivesse ido para Londres, não estavas aqui com a gente. Era uma chatice. Tu estás só a segurar o microfone, estás só, literalmente, pé de microfone. Bom, uma última questão que eu tenho para vos colocar, que está relacionada com esta, que é para falarmos um bocadinho do país, e para falar um bocadinho do país, para vos perguntar se vocês olham para a política, se olham para as notícias, não necessariamente o ECO, mas já percebi que sim, é bom sinal. Mas se acompanham, se é uma coisa que mexe convosco, obviamente que nós falamos aqui de problemas muito concretos, habitação depende muito também de políticas públicas, como é óbvio, não é? De falta de mais decisões ao longo de muitas décadas e de falta de decisão muitas vezes ao longo das décadas, mas além disso, vocês acompanham a política e acompanham a economia do país, os grandes temas. Uma dúvida que eu tenho, nós passámos no ECO muito tempo este ano a tratar de vários dossiês prolongados, por exemplo, reforma laboral. Escrevemos dezenas de artigos sobre reforma laboral, 30 mil coisas. Isso foi um tema que vocês ligaram a alguma coisa? É uma das questões que eu tenho. E não é este, o que é que ligam e se estão atentas à política e se acham que da política e da intervenção política alguma coisa pode mudar ou não acreditam muito? Então, acho que da minha experiência e também fruto um bocadinho daquilo que vou ouvindo dos meus amigos, da malta que trabalha comigo e que é de gerações, ou da minha geração, ou de uma geração muito perto da minha. Eu acho que os jovens, no geral, interessam-se por política, mas de uma maneira bastante diferente de outras gerações. Ou seja, eu acho que é claro que atualmente os jovens se interessam por temas como a habitação, estamos fartos de falar aqui, claro. A saúde, IRS, alterações climáticas, não é? Educação. Só que acho que passámos de uma lógica de representação de um partido específico ou de uma ideologia específica para mais uma ótica de soluções concretas para problemas reais. Portanto, acho que, acima de tudo... Isso é bom sinal. Devia ser sempre assim, não é? Digo eu, mas... Portanto, eu acho mesmo que, pelo menos da minha experiência e das pessoas que me rodeiam, acho que passámos de deixar de olhar para o partido A e o partido B e olhar mais para quem dá a cara, para quem tem uma comunicação mais transparente, mais clara, mais focada em soluções. Olhar para as propostas, não é? Sim, proposta é que há. Acho que a nossa geração interessa muito mais propostas concretas do que propriamente a força política que as representa. Portanto, acho que isso é pelo menos a meu ver, é a opinião que grande parte da geração tem relativamente a isto. Não sei, mas digam-me vocês. Força, Marta. Então, eu vou fazer já um disclaimer que se calhar tenho vantagem para responder a isto porque eu sou vice-presidente de uma juventude partidária deste país. Então pronto. E portanto tens um conhecimento diferente. Estou muito perto, acompanho com muita proximidade fóruns de decisão e de discussão e Assembleia da República, etc. E se calhar vou dar uma visão um bocadinho mais micro e não tão macro, mas acho que pode ser interessante porque a partir do momento que nós estamos inseridos numa juventude partidária, chega-nos de tudo. Do jovem que mais sabe, que mais quer saber e que mais quer contribuir, até ao jovem que não faz a mínima ideia o que é a história de Portugal, o que é a esquerda e a direita, o que é nada. Sim. E é mesmo assim. Aquilo que eu sinto é que esta geração é interessada, sabe qual é que é o caminho, o que é que quer ou o que é que não quer. Contudo, isto não é consensual. O olhar para a política, os jovens olharem para a política e... Eu tenho quase 30 anos, portanto sou capaz de ser das mais velhas aqui, com muita influência millennial, mas há jovens de 14 anos que estão comigo naqueles fóruns. 14, 12, enfim, são pequeninos ainda. E não é consensual, não há um olhar linear para aquilo que é a política. Há aqueles que dizem que não serve para nada, que é terrível, que não nos ajudam, e há aqueles que dizem que política é tudo.
que é, na minha opinião, não há nada que não seja política. Sim. Todas as decisões, todas as soluções, todos os problemas são políticos. E a nossa atuação, ou é uma atuação de jovens interessados que metem o dedo na ferida, que se querem juntar à discussão e à solução, ou então vale de muito pouco. Estou a dar uma opinião mesmo pessoal e franca, que custa-me muito ter em conta a opinião de alguém que não vota, por exemplo, e da nossa geração. Portanto, se nós queremos mudar, nós temos que ir lá mudar. És intolerante com os não votantes? Um bocadinho, mas eu não digo. Não, até porque, na verdade, os meus fóruns toda a gente vota e toda a gente se chateia muito. Mas realmente, a partir do momento que nós temos esta ideia de que política é tudo e que precisamos mesmo de estar informados e saber para onde é que queremos ir, e como já foi dito por muitas pessoas nesta sala, nós sabemos para onde é que queremos ir. O rótulo também de dizer que os jovens não querem saber de política não podia ser mais enganador, e eu vivi isso na pele. Há muitos jovens de todas as juventudes, portanto não importa qual, que querem mesmo contribuir para Portugal, e se calhar até podemos pegar aqui também na questão da imigração. Se calhar também não vamos embora porque queremos que Portugal seja melhor. E portanto queremos que Portugal seja melhor connosco. Se, no fundo, isto está tudo relacionado, e na minha perspectiva é muito errado dizer que os jovens não querem saber de política. Sim. Eu quero pegar aqui num ponto, concordo aqui com o que foi dito relativamente a nós hoje em dia já não nos associamos a um partido muitas das vezes, associamos às ideias, àquilo que são as políticas públicas que são sugeridas. Agora, eu sinto também da nossa camada, já existe aqui um bocadinho de desilusão para com aquilo que são, muitas das vezes, as promessas apresentadas. Ou seja, muitas das vezes ou ficam em promessas e lá está, walk the talk, como mencionei no início, de vamos efetivamente concretizá-las, ou então, se são executadas parte dessas promessas, muitas das vezes também são encaradas como pensos rápidos, ou seja, são soluções a curto prazo, mas que não vieram resolver um problema estrutural. Exemplo prático, mas está amplamente já falado aqui neste fórum. A habitação não é por eu dar isenção, se calhar aqui nos impostos, que eu vou conseguir pagar a tal casa de $500 000, o tal T0 de $500 000, como foi aqui mencionado. Também, se calhar, não vai ser com o próprio IRS jovem, que eu diria que aqui todos beneficiamos e claro, foi uma grande vantagem, mas também não é isso que me vai aumentar o meu poder de compra por aí além. Tem que haver algo mais estrutural e mais continuado, não é? Mais estrutural, pensado nas pessoas, mas também para as próprias empresas. Ou seja, muitas das vezes também as próprias empresas têm dificuldade em querer oferecer mais, quando na realidade também aquilo que é a camada de taxas que têm que pagar e de impostos, muitas das vezes acaba por, ainda que se queira pagar 100 euros a mais, aquilo que a empresa vai ter que pagar efetivamente por refletir esses 100 euros vai ser muito mais efetivamente do que aquilo que pretende oferecer. Sim. Não sei se... É muito rápido. Queria só acrescentar uma coisa que acho que é um ponto muito importante, que nós, pelo menos eu, não tive essa oportunidade, mas vejo pelo meu irmão que vai entrar na faculdade em setembro e que por acaso gosta de política, mas os amigos não. E eu acho que é um problema, e a minha mãe está-me sempre a dizer, eu acho que vocês deviam ter tido cadeiras ou na escola que vos expliquem literacia financeira. O que é o IRS? Eu própria, no meu primeiro IRS, fiquei a olhar para aquele tipo, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E hoje em dia ainda tenho dúvidas. Portanto, eu acho que esta parte de política, juntamente com a literacia financeira, devia ser ensinado às crianças, aos jovens, a toda a gente. Deviam ter esta oportunidade, porque depois chegam lá, não percebem nada e a maior parte das vezes dizem coisas que nem sabem do que é que estão a falar. Portanto, entram em conflito com outras pessoas, que podia ser evitado. E acho que Portugal devia mesmo implementar isso. Acho que é uma boa medida e há professores. Sim, que certamente, claro, que podem fazer. E eu só... Tramaste-me aqui um bocadinho. Não, estou a brincar. Ia dizer mal. Não, que é um ciclo vicioso que existe sempre na minha cabeça, porque já estive relativamente próximo também de estruturas partidárias e estou sempre aqui com este dilema dentro de mim, que é, de alguma forma, querer ser ativo, mas de haver sempre
esta opinião de que a estrutura está podre. E eu acho que essa é a grande desilusão, mas por outro lado isto depois é um ciclo vicioso, porque essa estrutura está podre, é preciso que alguém a limpe. Exato. E entramos aqui na lógica que estávamos a falar em relação a outros temas, que é porque é que não sou eu. Pronto, e ainda não tomei essa decisão em relação à minha vida, mas acho que o país precisa, de alguém. E Marta, espero que chegues longe um dia. Não, mas ou seja, acho que é preciso de alguma forma limpar um bocado a podridão. E não estou a medir as palavras de propósito, porque acho que temos uma estrutura política que está podre. Sim. Acho que, independentemente do partido político, os pais da nossa democracia, acho que estariam, os que já estão mortos, estariam muito desiludidos com aquilo que se passa no país, e estou a falar da esquerda à direita. Sim. Acho que estamos em guerras políticas e, como alguém estava a dizer, parece que há poucas soluções práticas, porque o que interessa é ter razão. E gritar mais alto, não é? E gritar mais alto. E eu, por exemplo, estaria mais associado na minha cabeça, ou naquilo que eu vou lendo e naquilo que eu vou vendo dos programas partidários, estaria mais associado a um partido, mas as pessoas que neste momento representam aquilo que seria o meu partido... Não te identificas, não... Não é só não identificar, é melhor não caracterizar, mas, ou seja, é aqui um mix de não querer dizer mal, porque também não faço nada para mudar. E acho que sim, é aqui... Mas esse... Voto, claro. Mas já tens ali o respeito, essa parte... Mas esse eu acho... Desculpa, vai. Mas ao mesmo tempo não consigo julgar às vezes algumas pessoas que não votam, porque eu tive a graça, digamos assim, dos meus pais me porem a ver notícias, me incentivarem a votar. Nas escolas onde eu andei, nas faculdades onde eu andei, isso era motivado. Discutia-se. Mas mais uma vez, eu diria, se calhar não toda a gente, mas eu diria que a pool que temos aqui é bastante privilegiada, e há pessoas que não são. Sim, mas eu acho que este ponto da podridão e do limpar e do querer ser agente de mudança relaciona-se com aquilo que estávamos a falar há bocado do próprio país, não é? Da questão de nós sabemos que há problemas, vocês sabem que há problemas, e sofrem com esses problemas, mas também podem ser agentes de mudança. Eu tinha uma última questão, mas vamos. Basta só completar de... Não concordo que o IRS jovem seja uma política. Acho que das políticas que existem para os jovens, acho que tem mais sucesso e que a finalidade consegue-nos dar algum valor e alguma vantagem. Em relação às outras políticas, acho que, por exemplo, a parte da porta 65 da habitação, do aluguer, ou a isenção do IMI, do imposto de selo, até 316 mil euros, acho que essas políticas ficam bem no papel, mas na prática não resultam. Okay? Os preços das casas aumentaram porque há mais procura, a oferta manteve-se. Há causas estruturais por baixo que está a levar muito tempo a atacar. Ou seja, soa bem, mas na prática... Tem lógica, mas na prática não pode serem isoladas e sim, têm que estar acompanhadas de outras políticas. O IRS jovem, acho que, sem dúvida, foi aquilo que nos deu, aquilo que sentimos que somos mais focados, que é não temos poder económico, e isso deu-nos algum poder económico face aos ordenados e também face à inflação e ao custo de vida. E para terminar, em relação à política, nós falámos muito nas organizações que têm que se adaptar. Se a política não se adaptar, cada vez mais vão haver pessoas desinteressadas. Nós estamos cansados também de atirarem-nos areia para os olhos e de colocarem políticas que politicamente é bonito. Faz de conta. Pronto. E nós percebemos isso, porque somos uma geração formada, somos uma geração que tem inteligência e consegue olhar para as situações e ter um juízo de valor sobre elas. E eu acho que, tal como as organizações têm que se adaptar, a política igualmente tem que se adaptar, porque vai cair e vai ficar obsoleta face às gerações que aí vêm. E era só esse ponto. Bom ponto. Força. Queria só acrescentar uma coisa justamente no seguimento do que a Beatriz, não é? Do que a Beatriz disse, que é a maneira como... E atenção, a minha perspectiva, aquilo que eu vou dizer agora, não é de alguém que está assim tão dentro da política, é numa visão de telespectadora, jovem, sem grande conhecimento a fundo sobre a coisa. Mas aquilo que eu acho é que a maneira como a política chega até nós através da comunicação, por exemplo, a questão dos debates, para mim é assustador olhar para aqueles debates. Eu estou à espera de ouvir soluções, medidas claras, não é? Porque se estão na televisão, por exemplo,
estão para um público do que percebe mais ao que não percebe nada e, portanto, acho que devem ser apelativas ao ponto de fazerem com que toda a gente queira ir votar. Olha, eu tenho que ter um discurso, pelo menos na minha perspectiva, apelativo, não é? Acho que as palavras que são utilizadas, a maneira como a comunicação é feita, deve ser pensada. E eu, pelo menos os últimos, o que eu olho para os debates e vejo escrutínio, confronto partidário e não vejo soluções, não vejo medidas, e acho que era só para complementar, por mais que eu acho, como disse, que somos interessados, mas acho que também a política não está a potenciar este nosso interesse, muito pelo contrário. Está a dificultar que isso... Sim, acho um bocadinho. Eu acho que às vezes... Desculpa, era só para complementar a Beatriz. Eu acho que às vezes e a comunicação social também tem um papel aí. Nós entramos num tipo de análise muito quem ganhou, quem perdeu, numa discussão. Numa discussão. Sim, aliás. Deitar o outro abaixo, dizer os podres do que propriamente ir enaltecer aquilo que eu quero implementar na vida. Exato. E eu acho que de facto a comunicação social também tem um papel e tem prestado um papel, não toda de forma igual, naturalmente, mas que estamos a entrar numa lógica que a própria sociedade também está um bocado extremada de esmagou o outro. E é tipo, isso é um bocado irrelevante no fim, no sentido de, se estamos a falar, por exemplo, de um pacote para a habitação ou de pensões, não é? Vocês não sei o que é que pensam que vão ter de pensão quando chegarem, daqui a muitos anos, mas é um tema, não é? Mas quando se discute, muitas vezes, nos fóruns públicos, não se discute o ponto. Discute-se, falou bem, falou mal, atacou bem, deu ali uma facada no outro. Acho que fica pobre, não é? E meia culpa também, enquanto jornalista, porque acho que a comunidade também não está a prestar um bom serviço nesse sentido. Eu também queria resumir muito rápido. Pronto, eu também pertenço a uma juventude partidária, não interessa qual é que é para aqui, mas é assim, o que eu acho importante é, realmente existe, tanto em juventudes partidárias como fora delas, existem jovens muito interessados na política. A questão é essa, os jovens perdem o interesse na política a partir do momento em que ligam a televisão, seja em qual canal que for, e veem um debate de quem é que tem razão no final do debate, e não qual é a medida que vai impactar a minha vida. E isso não é só aos jovens, é qualquer cidadão português, e acho que isso afeta de imediato a motivação das pessoas, e se as pessoas depois não podem votar, eu também acho que todos nós, é um dever nosso votar, e foi um direito que nos foi consagrado, e devemos o exercer para garanti-lo ao longo de vários anos. Mas é assim, temos que o exercer de forma informada, e não o podemos informar enquanto os políticos não os conseguirem mudar esta comunicação. E acho que o que falta nos partidos políticos realmente é deixar de olhar tanto para o interior e para as guerrilhas internas, reformar os partidos políticos em termos de olhar mais para o cidadão, a fazer uma política mais de rua, e quando eu digo mais de rua, não... É de proximidade, de perceber os problemas. Mas proximidade também realista, porque é assim, como é que eu ia dizer, ou seja, é verdade que foi falado aqui, ou seja, o Portugal tem uma grande carga fiscal, mas também temos um Estado muito pesado. Ou seja, como é que nós vamos conseguir reduzir a carga fiscal? Claro que eu podia chegar aqui e ser populista e dizer vou reduzir a carga fiscal de 38% para 28%, mas daqui a 2 anos o país estava outra vez numa bancarrota. Ou seja, temos que ser realistas também. E temos uma responsabilidade, temos o país também de ser solidário com aqueles que necessitam, os impostos também servem. Ou seja, são escolhas, temos que saber calibrar porque são escolhas, não é? E depois acho que isso também é importante, que é assim, nós jovens também ambicionamos, como aqui já foi falado, ter melhores salários, ter melhor estilo de vida, mas isto também não pode, muitas vezes pomos esta responsabilidade nas empresas, mas as empresas, e já falámos também, o principal tecido empresarial português é pequenas e médias empresas, as empresas acho que têm feito grande esforço, isso também é de valorizar nos últimos anos, tentado, não digo todas acompanhar a inflação, mas tentado ter pelo menos mitigar alguma proximidade. É assim, por isso é que temos, se calhar o salário mínimo aproximou-se do salário médio, agora temos outro problema que é, temos um salário médio no salário mínimo. Está comprimido. Pronto, não é? Mas é assim, vamos ter sempre problemas, a questão é, eu acho que as empresas também não conseguem dar mais de si se essas medidas e ações políticas também não chegarem às empresas para depois chegar aos cidadãos.
Certo. Tiago, posso só fazer aqui de advogada do diabo? Vamos lá. Se eu acho que, e concordo totalmente com a Marta, eu acho que tudo é política e, portanto, acho que nós somos uma geração politicamente ativa. No entanto, acho que também temos que ter consciência que, se calhar, estamos aqui numa bolha e que muitas pessoas da nossa idade, mais novas, mais velhas, consomem política via redes sociais. Certo. Só leem as gordas. Onde é mais eficaz este estilo de comunicação que nós estamos aqui a criticar? Clickbait, a lógica Funciona melhor, não é? frente, quem é que ganhou, quem é que destronou quem. Sim. Portanto, eu acho que também temos que ter noção de que estamos a falar, se calhar, de uma bolha e que, se tentarmos distanciar-nos um bocadinho daquela que é a nossa realidade, se calhar não encontramos, na generalidade, uma geração tão politicamente ativa quanto, se calhar, gostávamos que fôssemos. E que essa... Deixa a reflexão. Sim, mas é um bom ponto. A pergunta não me era óbvia a resposta. Mas é um bom ponto, sim. Força. Já tenho. Força. Eu sou a Clara, vou-me apresentar quase no fim, mas eu ainda não tinha tido a Vamos embora. de falar. Sobre este tema em específico, eu acho que é isso. Nós não nos podemos esquecer que neste fórum estamos aqui um bocadinho num palco de privilégio. Certo. Eu acho que todos nós temos consciência disso, mas acho que devemos também usar esse privilégio para, nas empresas em que trabalhamos, nos meios em que nos inserimos, na sociedade em que estamos, ter exatamente esse papel ativo e, se calhar, darmos nós esse exemplo às pessoas que também estão à nossa volta e que, se calhar, não têm esse acesso. Acho que sim, a responsabilidade está muito do lado da comunicação social, como é óbvio, porque, ou seja, querem ter visualizações, querem ter engagement, claro que sim, mas não a todo o custo, e acho que isso tem muito impacto. Depende. Certo, claro que sim. É verdade, não é? Há parte, porque depois é como a geração Z, não é? Há muito diferente, não é? Há muitas pessoas diferentes. A comunicação social também há muito diferente, não é? Há uma generalização que a gente faz e, de facto, há órgãos de comunicação social que é resultados no matter what, é o que é, outros que não tanto, há de tudo, não é? Mas acho que a corrente tem ido para aí, de facto, não é? Sim, eu acho que só que em termos de responsabilidade social... É importante. Sim, claro. deviam claro. ter esse impacto, mas percebo que ao mesmo tempo querem os resultados e consigo perceber... Mas eu também acho que é preciso, há um lado de responsabilidade até legal, não é? Que a comunicação social tem, e não se pode esquecer desse lado. Sim, sinceramente. E se calhar, só como não tive a oportunidade ainda antes de falar, e para deixar aqui uma nota se calhar até um bocadinho positiva, que acho que temos falado de coisas muito positivas, coisas um bocadinho mais negativas, mas acho que o balanço deve ser super positivo e, mais uma vez, volto a dizer, temos aqui mais de 30 jovens, há muito mais jovens como nós, estamos aqui nós a representar, de certeza que todos vocês têm amigos, têm colegas das vossas empresas que podiam perfeitamente estar aqui hoje também, e acho que isso nos deve dar esperança e deve-nos dar vontade de ir para a frente e de querer fazer, e queremos nós termos uma voz ativa, mais uma vez, na nossa empresa. Se calhar, se nós não concordamos com o modelo de carreiras que está definido, claro que também não vamos questionar tudo, e muito menos se não tivermos solução nenhuma à vista. Eu acho que isso às vezes é importante, que é pensarmos, questionarmos, mas procurarmos informação também sobre isso. Claro que não vamos ter as soluções para tudo, mas tentar, pelo menos, refletir sobre possíveis soluções. E acho que o que eu levo também daqui hoje, e fico muito orgulhosa de ouvir tantas pessoas da minha geração a pensar desta maneira, e acho que é positivo e que temos que ter esta esperança, porque isto é uma amostra pequena, mas é uma amostra daquilo que pode ser o nosso futuro. E acho que a nossa geração tem tudo nas mãos para ser melhor e para conseguir, apesar daquilo que vai ser difícil e passamos para os nossos filhos, mas eu acho que nós vamos ter essa capacidade. Muito bem. Está tudo? Eu acho que isto é uma conclusão fantástica do tema. E eu queria só pegar aqui numa coisa que foi dita, que eu acho que é importantíssima aqui pela Beatriz e pela Raquel, que é sobre esta adaptação às pessoas, que também vem um bocado em contra ao que a Clara disse agora, sobre a visão de carreira, etc., e organizações. Nós estamos a falar aqui muito da adaptação às pessoas, e na política em particular, que foi o contexto em que estávamos a falar. Eu acho que essa adaptação da política é um tema extremamente importante e que se calhar não é assim tão falado, porque hoje em dia a postura e a forma de comunicar dos políticos e das organizações no geral, mas já que estamos na política, é muito diferente daquilo que historicamente era. E principalmente hoje em dia, e pegando mais uma vez no exemplo da nossa geração, que está tão habituada a ter tudo a cliques de distância, falámos das encomendas muito rápidas, falámos das redes sociais e ter tudo muito personalizado para nós. Se calhar está um bocadinho na altura de falarmos da política numa perspectiva de
ter também essa humanização e essa personalização. Eu lembro-me aqui de, nos casos, por exemplo, certos hábitos de pessoas, a longo prazo, ao longo de gerações, acabam por ter, por exemplo, um peso no sistema de saúde, mais tarde, no ciclo de vida. Isto implica que os governos e os políticos tenham de motivar pessoas a mudar o seu estilo de vida. Tem havido todo o tipo de... Mas não é popular, se calhar. Como? Mas se calhar não é popular. Não é, claro que não. E andamos sempre aqui nesta... Claro, mas mesmo outras questões como, por exemplo, guerras, ciberataques, a possibilidade das pessoas irem para fora quando querem, que também foi um tema que falámos aqui. A questão climática. Exato, as alterações climáticas. Isto implica que os políticos também tenham de aprender a confortar as pessoas e a convencê-las a ficar. Uma coisa que se calhar era um bocado pensável antigamente, e se estamos a falar sobre a entrada da nossa geração assim neste mundo mais profissional e de como é que a postura dos políticos deve ou não deve ser, eu deixo aqui este pensamento e esta questão que eu acho que é o que está por baixo dessa questão que falámos sobre a adaptação, que é de se tornarem mais humanos e de começar a ver a população assim como indivíduos e como pessoas, que é uma coisa que historicamente se calhar não aconteceu. Não era feito. Meus caros, está feito. Conseguimos, chegámos ao fim. Bom, faço agora, quero só fazer uma conclusão. Agradecer-vos. Vocês disseram aqui coisas muito importantes, muito interessantes. Aprendi coisas, eu também tenho preconceitos, como é normal, também tenho preconceitos geracionais. Não serei o pior exemplo, mas tenho. E eu, se tivesse que destacar uma coisa daquilo que eu ouvi de vocês, é a vossa vontade. E eu acho que isso, para mim, foi o que me surpreendeu mais, porque acho que talvez a minha geração tinha algumas qualidades, ou tem algumas qualidades, mas eu senti que talvez não tivesse a mesma vontade que vocês têm. Isso é curioso, que é, vocês têm vontade de fazer, têm vontade de ganhar peso nas organizações, têm vontade de influenciar. Isso é bom sinal, não é? Porque junta-se o que vocês disseram das qualificações, daquilo que vos preocupa, dos valores, mas a vontade de influenciar. Não é só eu sou assim, venham cá ter. Não, vocês querem ser parte dessa solução. E não sou eu que vou escrever a reportagem acerca deste evento. Quem vai escrever é o meu amigo Tiago, que está ali sentado. Mais um Tiago, neste caso o Tiago do ECO, que também é geração Z. Mas fica a dica, eu se calhar, esse era se tivesse eu que fazer... Diz? Já está. Se fosse eu a escrevê-la, este é um ponto que a mim, pelo menos, me impressionou mais. Que é mais do que esta, que também teve um bocadinho de sessão coletiva, de espantar fantasmas e de exorcismos, que é normal. E acho que seria assim com qualquer geração. Estamos perante portugueses, não é? Nós gostamos muito de dizer o que é que está mal, mas para mim o que eu destacaria é essa vossa intenção de querer mudar as coisas. E estar aqui, muito bem, mesmo que vão lá para fora e voltem, não interessa, mas são interessados e têm vontade de mudar as organizações. Como dissemos logo no início, eu acho que o que há aqui é há um gap entre o que mudou a sociedade e o que vocês estão a trazer e a forma como as organizações estão a mudar. Mas eles vão ter que lá chegar mais tarde ou mais cedo, até porque vão perceber que é do seu interesse, não é só de boa vontade, é do seu interesse para que as coisas funcionem. Portanto, agradeço muito a vossa presença, menos as críticas. Estou a brincar. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado.